Um forno maravilhoso, um forno grandão, super bacana, todo high-tech, Ai, que maravilhoso. legal. Muito legal, muito Show. legal. Agora bora vender para pagar o forno. Exato, É. exato. É Vai ter em isso. 2026 aí, né, Mo? Uhum. Vamos. Chegando para fazer, para vender muito. Não, até o final de dezembro, eu acho que eu vou pagar esse forno. Tô É? muito positiva, otimista. Vai. Uhum. Que Tá. legal. Legal. Então, gente. Vamos lá. Depois a gente conversa no final, então. Vai pagar esse forno que a gente vai fazer metas hoje, tá? Uhum. Ó, então, o que eu passei aqui para vocês, sem metas, Ixi, sem pra mim vendas, a gente não tem tá empresa. chacoalhando tudo aqui. Hã? Não tá aparecendo tela inteira que nem tava antes. Mas você consegue ver? Tem vendas, você não tem empresa. Tá. Agora a gente vai passar para o próximo slide aqui, que era onde eu estava, né? Que não é emoção, que a gente tem que ter um processo. E aí nós estávamos aqui. Estatística que liberta. Por que que eu trouxe esse aqui? É porque muitas vezes a gente tem receio de levar não, sabe? Vergonha, ou então a gente fica com chateada porque as pessoas não querem comprar nosso serviço ou nosso produto. E aí eu trouxe isso porque isso para mim fez muita diferença. Assim, eu comecei a trabalhar vendas como um número e não com emoção. E aí eu falei, poxa, a cada 10 conversas que eu tenho, duas compram, ou então uma compra. Então eu comecei a trabalhar essa questão do volume, né? Porque se a gente for levar cada não para uma tristeza e começar a se questionar se é isso mesmo que vale a pena, se, ai meu Deus, ninguém gosta do meu trabalho, a gente não vai conseguir seguir. Então, e aí eu volto lá atrás. Vendas é consistência, todo dia um pouquinho, não é a melhor vendedora, a mais carismática, a mais espontânea, a mais legal. É todo dia, sabe? É, água e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a cada cinco nãos vem um sim, e assim a gente vai brincando nesse jogo aí, porque não tem outra fórmula a não ser consistência. Tanto é que a gente vê muita gente que da nossa área que não é bom, mas tem tanta cara de pau, porque tá todo dia ali falando, Uhum. falando. As pessoas vendem muito, sabe? Porque é Uhum. consistência. É Sim. consistência, não adianta. E a ignorância é uma dádiva, né? Porque parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente fica com receio de falar certas coisas, né? Porque você fica levando em consideração várias coisas e tal, mas não é por aí, né? Hum. Então, é estatística que liberta. E aí, o que que a gente vai entrar aqui num exemplo prático? Quando a gente fala assim, em metas de venda, de faturamento, e vocês tiveram aí as aulas de finanças, que vocês agora já sabem o fluxo de caixa de vocês, os custos e quanto mais ou menos vocês querem faturar, dá para a gente poder trabalhar uma engenharia reversa. Então, por exemplo, eu vi aqui que uma meta de faturamento bacana para sobrar um dinheiro para mim no final do mês é de tanto. Então, eu coloquei aqui, vamos supor, 10 mil, né? E aí eu vou trazendo em partes menores para ficar mais fácil de eu atingir essa meta. É igual escalar uma montanha. Escalar uma montanha alta, muito alta, pode parecer impossível, porque eu não sei que bota usa, nada. Mas se eu começo a falar, tá bom, para escalar a montanha e vou trazendo em várias partes, eu consigo chegar lá, né? Porque eu não vou escalar uma montanha amanhã. A primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o que que eu preciso fazer para escalar a montanha. Eu preciso ter um personal, preciso ter um treinamento, preciso, sabe? E aos pouquinhos. Nas condições que eu tô, no peso que eu tenho, com a minha idade e tudo mais, se eu treinar todos os dias, eu consigo escalar a montanha no ano que vem, no final do ano que vem. Entende? É um processo. E a mesma Uhum. coisa para a gente poder atingir uma meta. Se você quer faturar 10 mil no próximo mês, e aí é um número fictício, pode ser 50 mil, 100 mil, e tem que ser realista, né? Mas se você quer faturar 10 mil no próximo mês, e o seu ticket médio é de R$ 500, você precisa de 20 clientes. Então a gente vai trazendo nessa engenharia reversa. E aí, de acordo com o meu histórico, a minha taxa de conversão, vamos supor que é 20%.
Então, eu tenho que falar com quantos clientes, eu tenho que trazer quantos clientes. Então, isso é uma meta, por exemplo, igual a Débora falou do Google, né? Ela trabalha com o Google. Ela tem que ter uma meta de quantos leads tem que chegar diariamente, para ela poder saber com quantos ela vai falar, para ela poder ter uma taxa de conversão. Porque se de 500 leads que chegam, nenhum ela consegue chegar, ou o processo de abordagem não está legal, ou o processo de captação, a comunicação não está clara. O cliente chega achando que é uma coisa, quando ele entra em contato, ele percebe que não era aquilo que ele viu. E aí, por isso que o processo é importante. Você precisa entender onde é que você está de fato perdendo a venda, né? Então você não precisa ter uma meta abstrata, eu quero vender mais, eu quero faturar mais, eu quero ter grupos de mentoria. Não, eu preciso entender qual que é a ação concreta que eu tenho que fazer todos os dias para eu conseguir bater essa meta. Ah, mas e se eu não bater? Aí não depende de você. Então, assim, vamos pensar sempre nas metas de entrada. O que depende da gente? Na consistência. E a gente vai acompanhar e eu vou ensinar isso para vocês hoje. E aí, quando a gente coloca uma meta clara, fica mais fácil. E aí a gente entra na espinha dorsal desse processo, que é o CRM. O CRM, pensa assim, é como se fosse o GPS. Não precisa ser caro, nada disso. Ele é simplesmente gestão de relacionamento com o cliente. O que que isso significa? Significa que você registra quem demonstrou interesse, em que etapa essa pessoa está, qual que é o próximo passo em cada etapa, o que foi prometido para ela e quando eu vou fazer o follow-up. É como se fosse um GPS. Onde esse lead está na minha etapa? Esse lead entrou em contato, eu já falei com ele já. Ele já sabe o preço? Já. Falta fechar. O que que eu preciso fazer? Follow-up? E aí a gente não esquece disso. E isso pode ser num caderno, numa planilha, num software. Então vocês podem ir evoluindo, né? Eu vou começar a fazer agora aqui na planilha, à medida que for aumentando e for aumentando o número de clientes, de leads, de repente eu tenho que ter um software. O Trello dá para fazer. Depois eu vou mostrar para você aqui um planejadinho que eu fiz, que dá para fazer até no WhatsApp, Business. Mas então vocês não precisam ter um software hoje de R$ 500 por mês para começar. Então você começa com caderno, depois vai para uma planilha, depois vai para uma ferramenta gratuita que é o Trello ou o Notion, e depois sim vocês vão para o CRM. Assim vocês vão crescendo. O importante não é a ferramenta, tá, gente? É o hábito de registrar. Registrar aniversário, registrar o interesse da cliente. Ela comentou que está grávida, ela comentou que depois que ela ganhar neném, ela vai voltar a falar com você. Pô, coloca lá. Hoje ela vai estar grávida, falou que só pode daqui 9 meses. Daqui 9 meses eu vou entrar em contato com essa cliente. Como é que você vai lembrar se isso não estiver registrado? Né? Então você tem que ter esse giro, senão você está sem, senão é como se fosse um balde furado. Você vai lá, traz cliente, o cliente vai embora, porque você não tem esse processo de retenção, de follow-up, programas de indicação, né? O que que essa cliente comentou, que isso pode ser um gancho para eu poder entrar em contato com ela novamente, entendeu? Então, tudo isso pode fazer diferença. Então, por exemplo, se eu estou fazendo eu vou arriscar aqui, chutar bem alto aqui, só de provocação aqui, para ter um exemplo muito assim, nada a ver, mas eu vou colocar aqui. Vamos supor na psicologia. Vamos supor que estou com uma cliente numa situação de transição de carreira e eu percebo que ela é uma cliente extremamente ansiosa, tudo mais, mas eu ajudei ela nesse processo. Ela é ansiosa. Só que ela comentou comigo que daqui 2 anos ela vai casar. Eu sei que, de repente, daqui 2 anos ela pode ter um pico de ansiedade novamente, entendeu? Então, assim, eu tenho que manter um relacionamento com essa cliente, porque em algum momento ela vai lembrar de mim. Então, e aí, esse tipo de anotação, ele tem que estar em algum lugar, para quando você precisar, você lembrar. Oi, fulana, tô sabendo que você vai casar. Como é que tá esse coraçãozinho? Não precisa fazer abordagem de novo de venda, mas você conhece ela. Então, estou dando um exemplo aqui, pode ser que nem seja cabível, sabe? Mas da importância que é de anotar.
porque a quantidade de clientes ele tem que ir aumentando, o volume. Então, se eu estou há 3 anos no mercado, são três clientes do ano passado, está voltando hoje, está indicando, sabe? Assim, e assim vai girando. Senão, eu vou estar sempre na estaca de início, vou estar sempre como se fosse uma empresa nova, sempre buscando, começando o mês no zero, buscando novos e novos clientes. Mas aquela base ali, não tem amigos, não tem filhos, sabe assim? As coisas vão girando. Não tem um aniversário, um evento, alguma coisa assim. E sempre pensar em outros produtos que eu posso vender para o mesmo cliente. Que a venda não pode terminar quando o cliente compra, né? Eu tenho que pensar assim, que outro produto que eu vendo para ele? Qual que é o próximo passo agora, né? Quais outros serviços que eu tenho para ele naquele momento? Então, por exemplo, eu trabalho com mamães, mas eu não tenho nenhum produto para quando o filho nasce, sabe assim? Com grávidas. Então, assim, e assim eu vou, né, criando essa abordagem. Então, aqui é a espinha dorsal desse processo. E quais são os princípios da gestão comercial? Isso é muito importante, gente. Isso é a profissionalização de qualquer empresária, porque a maioria não faz isso. Então, quando vocês fizerem, vocês já estão muito na frente. Porque, assim, quem não mede não consegue crescer. E se você não sabe quantas conversas você teve, não sabe se precisa conversar mais para converter mais, as coisas não vão andar, porque você não sabe onde está o problema. Se é na abordagem, se é na hora do fechamento, se é no preço, se é o marketing que não está trazendo, o Google, sabe? Fica difícil a gente entender. E se você não anota, você vai esquecer. Aquele cliente que estava quase fechando, se você não anotou, ele vai comprar na semana que vem com a concorrência. Porque você não lembrou de mandar uma mensagem para ele, de fazer um follow-up. Ele perguntou de uma aula de cerâmica, perguntou quanto que é, mas cadê o meu follow-up? Olha, lembrei de você, você falou que é seu aniversário mês que vem, então eu estou com uma campanha de aniversariantes do mês, e você me perguntou mês passado que você queria, sabe, assim, e assim você vai criando. Então, esse é o processo de vendas que tem que estar lá no nosso GPS, no nosso CRM, que essa palavra, às vezes, ela repele, mas nada mais é do que uma gestão de relacionamento com o meu cliente para eu não esquecer e para eu colocar ele em qual etapa ele está, né? Se ele está entrando em contato, se ele está comprando, eu tenho que entender. E dentro dessa etapa, esses são os princípios da gestão comercial. Quais são as etapas do CRM? Eu coloquei essa figurinha aqui porque isso aqui pareceu Trello. E aí dá para vocês criarem colunas assim, sabe? Por exemplo, ó, etapas do seu CRM. Todo cliente passa por uma jornada do seu negócio. Então ou ele vai ser novo contato, ou ele vai estar em conversa, ou você já enviou a proposta para ele do valor, ou ele fechou, ou ele está perdido, né? E então ele está numa dessas etapas aqui. Isso aqui, essas figurinhas aqui, essas cores aqui, dá para você colocar em forma de etiqueta no WhatsApp Business. Então, uma ideia que eu tive na hora que eu estava fazendo aqui, falar, vou colocar colorido, porque de repente a etiqueta pode significar todos os novos contatos. Aí depois quando ele está em conversa, eu troco a cor da etiqueta, ponho ele para outra etiqueta, entendeu? Aí eu não perco eles nos meus WhatsApps. Eu Isso é bom. posso. Isso aí para começar, mas o WhatsApp, Uhum, você pode ter um cadastro dos seus clientes e colocar ele no Trello. Então, por exemplo, aqui na primeira coluna é novo contato, na segunda é em conversa, e aí você move ele de uma coluna para outra, sabe? uhum, Para sim. você falar, esse aqui já fez contato, esse aqui eu já conversei com ele. E aí você coloca aqui tudo que vocês conversaram, coloca ali. E o legal do Trello, que eu acho melhor do que o WhatsApp, você consegue colocar uma data. Fala assim, na conversa ele falou que ia me falar na quinta-feira que vem, eu perguntei se eu podia retornar, ele falou que podia. E eu perguntei qual que era o melhor horário, de manhã ou à tarde. Ele falou de manhã, e ele falou e na hora que ela me ligou, eu vou contar um caso. Teve uma mulher que a gente entrou em contato, ela falou, estou amamentando meu filho, eu não posso falar agora.
E aí tem um processo de vendas. Aí eu falo assim, que legal. Aí você esquece a venda e foca nessa informação. Ah, você está amamentando seu filho, que bacana, é o primeiro filho? É, como é que ele chama? Pedro. Isso vai para o CRM. Ela estava amamentando o filho é Pedro, é o primeiro filho. Quando eu entrar, eu falei, posso entrar em contato com você de novo? Qual que é o melhor horário? O melhor horário é à tarde, que ele está dormindo, tal, não sei o quê. Beleza. Quando eu entro em contato de novo com esse cliente, com essa mulher, eu falo para ela assim, como é que tá o Pedro? Tá dormindo? Ela vai falar assim, nossa, ela lembrou, caramba, tal, mas é porque tá tudo anotadinho aqui, inclusive o horário e a data que eu fiquei de ligar para ela de volta. Então, são muitas informações que o cliente passa, sabe? Principalmente quando ele vira cliente, no caso da Uhum. Débora, por exemplo, ele tem uma ficha que ele preenche de anamnese, como ele gosta de ser chamado, qual que é a data de aniversário, quanto ele pesa. Você tem tudo esse cliente. Então, assim, é importante a gente estar com isso registrado, porque são detalhes. Tem cliente que fala detalhes. Eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, sabe assim? Isso é importante lembrar. Porque é aí que está a importância do porquê que ele vai comprar de você. Entendeu? E eu vou falar também sobre essa questão dos benefícios do que você vende para o cliente. Mas aqui são as etapas do CRM. Então, onde ele está em cada etapa, para eu poder entrar em contato com ele novamente. O perdido, ele pode ser perdido. Tem uma frase que é, tem um cara que está no Guinness Book, porque é o maior vendedor de todos os tempos, que ele fala assim: uma venda perdida hoje não é uma venda perdida amanhã. Então, não é porque um cliente não fechou com você hoje que Uhum. ele não vai fechar nunca mais. O perdido aqui, ele está aqui também, porque em algum momento eu vou falar com ele de novo. Então, esse é a importância do CRM na vida de vocês, tá? E aí eu tenho aqui, depois vou mandar para vocês, eu preparei aqui um CRM para vocês. Eu não conheço muito bem o negócio a fundo, só do que vocês me falam, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, depois eu mando para vocês esse material, tá? Porque assim, eu fiz um rascunho do CRM de cada negócio de vocês e depois vocês melhorem, tá? Uhum. Então, no caso da Nazaré, o novo contato pediu informações sobre terapia em grupo. Aí, em conversa, fez acolhimento inicial, entendeu a demanda, proposta, apresentou o formato do grupo e falou investimento. Fechamento, pessoa confirmou participação. Perdido, preferiu terapia individual, eu não faço isso. Então, tá tudo ali, entendeu? O CRM. No caso eu fiz da Fabiana, da Carla, vou pegar aqui cadê da Débora? Eu tenho de todo mundo. Vocês querem que eu fale? Depois eu falo no final, né? Uhum. Mas aí eu vou mandar para vocês. Então, assim, eu criei um CRM bem basiquinho, mas vocês vão, para começar, e depois vocês vão melhorando, tá? Aqui, ó, fisioterapia. A pessoa ligou com dor lombar. Aí, em conversa, tá aí a avaliação, a explicação do tratamento. Depois ela falou da proposta, o plano de sessões, mais a palmilha. Fechamento, iniciou o tratamento, perdido, vai tentar só com remédio, mas depois, aí tá aqui, ó, follow-up em 30 dias. Que eu vou perguntar se o remédio fez efeito, entendeu? Então, essas coisas assim. Então, é, e assim eu fui metendo a besta aqui de fazer o CRM para vocês, mas só para ter uma ideia de como que pode ser, as etapas do CRM. E aí eu queria deixar com vocês também uma lição para vocês pegarem o celular hoje e abrir o WhatsApp, identificar pelo menos 3 pessoas com quem vocês podem falar essa semana sobre novidades, sobre serviços que vocês estão lançando, falando assim, olha, eu criei um site, ou então eu tô com um portfólio novo, né? Então, coisas assim que vocês podem entrar em contato, né? Clientes antigos que não voltam a tempo, pessoas que pediram informação e vocês não deram continuidade, contatos que demonstraram interesse, mas também nunca fechou, né? E de repente entrar em contato com 3 para testar, né? Não adianta, tem que ser treino, tem que falar, ai, não devia ter falado essa palavra, da próxima vez você não fala, entendeu? É para treinar. Então, essa é uma lição aqui que eu deixo para vocês. Ô, Shirley, nossa, eu tô me vendo muito nisso, porque tem gente que pergunta de aula, daí eu dou as datas tal. Ah, ela não vai poder nessas datas, mas daí eu esqueço da pessoa, porque não tenho nome. E daí podia falar, olha, você não pôde, né? Mas agora tem data nova, vê se, né? Manda
os folders É, do mês seguinte. legal. O CRM, o CRM, quando é o sistema, ele é bom e ruim, mas ele é Ah, maravilhoso. Por quê? Você coloca o valor dessa proposta. E aí você vê quanto de dinheiro você deixa, como de dizem, ganhar. né, na mesa. Porque se você, Uhum. quando você coloca valor nas propostas, e aí, tipo assim, cada aula, sei lá, custa R$ 200, 10 clientes entraram em contato comigo, 2.000, mas eu esqueci de falar com eles, no final do mês eu Perdi. deixei de fechar R$ 2.000, entendeu? Então, assim, Entendi. é muito palpável isso. É igual o Sim, financeiro, quando você começa a mexer com o financeiro, você vê onde você gasta. Em vendas, você vê onde que você deixa de ganhar, às vezes para bater uma meta. sim, Então, sim. vamos supor que você tem uma meta para bater esse mês. Você consegue bater essa meta se você tem esse CRM, que você fala assim, caramba, eu tenho que entrar com os clientes do mês passado, entrar em contato com quem ficou de pensar. Eu vou entrar com todo mundo essa semana, Sim, eu preciso fechar 10 que eu bato a minha meta. Porque é o sim. seguinte, gente, no final do mês para bater meta, não é lead novo, não. Não adianta ficar atrás de marketing. A gente tem que entrar em contato com a nossa base CRM para ver assim, cadê a galera que está lá em conversa, que está em agenda, ficou de pensar, que está em fechamento? Cadê essa galera? É aí que a gente entra. Quando eu tinha a clínica lá, que eu tinha a equipe das meninas que vendiam, na última semana a gente não entrava em contato com cliente, com pessoas que não conheciam o meu trabalho, porque tem um processo. Ela não vai fechar rápido. E eu precisava bater meta. Então eu pegava aqui, ó, nessas colunas aqui, eu falava com as meninas assim, não entre em contato com ninguém novo. Vamos entrar em contato com todo mundo que está aqui, ó, em conversa, porque a pessoa Uhum. já tá quente, ela já entrou em contato, já conheceu o nosso serviço, já sabe o valor, é só precisa fechar. Então, na última semana, olha só, essa é uma estratégia de vendas. Na Uhum. última semana, é aqui que você foca, porque aqui pode ser que demore um pouco mais, e aí fica para o mês que vem. Então, é assim, entendeu? Vendas não tem jeito. Então, você vai bater meta, você tem que ir atrás daquilo que está mais fácil, já está quente, a pessoa ficou de pensar. E aí é isso. E usem e abuse da IA. Cria texto, script, coloca lá a situação, copia o print da conversa, joga na IA e fala com a IA como é que eu respondo para essa cliente e tal, não sei o quê. Dá o máximo de informações possíveis para essa inteligência artificial, conta da sua trajetória, quem você é, cria um PDF com toda a sua trajetória, com todo o seu serviço, anexa na IA para ela poder usar esse material para te responder de forma mais assertiva. Senão ela vai responder genérico, tá? Então faz isso. Conta a sua história para a IA e pede para ela te ajudar. Mas quem vende é você, não adianta. Então, são essas informações aí. E aí, agora que vocês entenderam que vendas é um processo e que o CRM organiza esse processo, a gente vai falar de 5 etapas que toda venda precisa ter. Então, vendas é o CRM e as etapas da venda é a ação. Isso aqui é universal, tá? Então, toda venda tem que ter essas etapas. E se você pula uma etapa e já fala logo o preço, você perde oportunidade de venda. Então, não importa se você está na veio de cerâmica, tratamento médico, terapia, essas são etapas universais. E eu vou falar sobre cada uma delas, tá? Então, agendamento, abordagem, apresentação, fechamento e o pós-venda. Na etapa do agendamento, é o momento que a pessoa demonstra interesse concreto. Ah, mas eu vendo, eu sou de loja de roupa, eu não tenho agendamento. O agendamento aqui é a decisão que ele tomou de acessar você, de alguma forma. Então, pode ser uma consulta, uma visita, uma avaliação, ou simplesmente aparecer lá no seu ateliê, ou simplesmente entrar em contato com você pelo WhatsApp. Alguém indicou a terapia da Nazaré, alguém entrou em contato com a Nazaré. Esse foi a primeira etapa. O que importa aqui é que a pessoa saiu da intenção e foi para a ação. E aí, aqui, gente, precisa ter um processo muito fluido nesse momento aqui. Porque quanto mais fácil for ele agendar com você, ele entender, melhor vai ser a venda, mais rápido vai ser a venda. Então, tem uma agenda online, ofereça opções de horário, resolve a situação daquela pessoa ali, porque
esse contato dela, ele precisa manter a energia. Então, no caso da Débora aí que falou que faz o Google, se não é você que vende, se a pessoa que vende é uma pessoa diferente da pessoa que fez a arte e ela não tem acesso a essa imagem, ela precisa ter. Por quê? Porque você tem que pensar assim, o cliente, aquela pessoa viu aquele post. E aquele post prometeu isso e aquilo outro, tal, e aquele post tem uma foto da clínica e tem pessoas sorrindo. A pessoa decidiu entrar em contato. Eu tenho que eu tenho que fazer essa continuidade. Senão, a pessoa entra em contato assim, poxa, gostei dessa clínica, nossa, olha só como é que as meninas são animadas e tal, não sei o quê. Aí eu entro em contato, a pessoa me atende de mal com a vida, não orna. Aí eu vou falar, depois eu vejo. Eu não vou falar o motivo. Às vezes nem a cliente sabe o motivo, porque está no inconsciente dela. Perde a energia. Então ela tem que corresponder. Então vamos supor, alguém, em caso de psicologia, a pessoa indica bastante. Vem muito por indicação. Ai, Nazaré é uma fofa, não sei o quê. Nossa, ela é tão atenciosa, acolhedora, você vai adorar ela. Aí pega a Nazaré num dia ruim. Fala, poxa, aquela psicóloga que você me indicou, não é nada daquilo que você falou. Eu fiquei de pensar e some, entendeu? E nem responde. Então é isso, eu tenho que entender assim, nesse primeiro momento aqui desse agendamento, qual que é o processo? Como é que eu atendo? Como é que eu faço, garanto a qualidade, desse atendimento? E aí, no tete a tete, que é o rapport, é o primeiro contato real, é a primeira impressão, é a que fica. Então, eu tenho que também entender como é que eu atendo essa cliente com dor de cabeça e tal. Eu tenho que já ter isso pronto, tem que ter pelo menos um script, né? Você tem que ser. E assim, o básico, assim, sempre tenha curiosidade sobre a pessoa, busque pontos em comum para vocês criarem uma conexão. Faça perguntas abertas, não só que a pessoa responda sim ou não, mas que a pessoa possa desenvolver. As pessoas gostam de falar, todo mundo gosta de ser ouvido. Escuta mais do que fala, não tenha pressa de oferecer seu serviço, não tenha pressa. Deixa a pessoa falar. Se você já começar falando do seu produto ou serviço, ela não vai conectar. Então, a mesma coisa, Nazaré, quando alguém chega para a primeira sessão de terapia, você não sai falando do formato, né? Você acolhe, pergunta, entende a história da pessoa, né? A Mônica, quando alguém chega para a primeira aula de cerâmica, você também não põe a pessoa lá, né, no negócio do forno lá. Você conversa, entende o que que ela espera, cria uma conexão, entendeu? Senão perde o brilho da experiência, né? No caso da Débora também, ela vai entender o que está acontecendo. Tem que ter essa conversa, tem que ter esse momento. E aí tem a apresentação. Agora sim, você entendeu, você escutou, a pessoa falou, 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 falou. Quando você apresentar, até coloquei aqui que não é um cardápio. Você não, nesse momento, você não é para apresentar tudo que você faz, tudo que você oferece. Você vai apresentar exatamente o que ela precisa. Ah, estou muito estressado, estou procurando uma aula de cerâmica, eu quero sair fora da minha família, eu quero ter um momento só para mim. Quando você falar da aula de cerâmica, você repete isso que ela falou, fala, inclusive aqui a gente tem uma musiquinha, você vai estar exatamente nesse momento que você falou e tal, porque você entende? Ela já te deu a deixa do que ela quer. Entendeu? Porque muitas vezes para você é interessante a aula de cerâmica para um motivo, para ela é para outro. Então, na apresentação é aquilo que ela precisa ouvir. E muitas vezes o que ela precisa ouvir é o que ela já falou. A gente só tem que espelhar. A gente só tem que repetir o que ela falou. Então, a etapa 2, que é a etapa do rapport, da escutativa, ela é tão importante, gente. Se você não entender a real necessidade dela, você vai apresentar a coisa errada. E aí a gente tem que focar nos benefícios e não em características. Por exemplo, não é sessão de 50 minutos. Isso não diz nada. É, o que que seria uma sessão de 50 minutos? Você vai se sentir acolhida, você vai se sentir compreendida. Não é 10 sessões de sua terapia, isso é muito básico. O que que seria isso? Você vai voltar a fazer suas atividades sem dor.
Pelo que você está me dizendo aqui, a gente pode começar com 10 sessões, porque você já vai começar a ter uma melhora nessa dor, nesse pé, que é com essa palmilha que você vai pôr, e ela já vai começar a agir todos os dias na sua vida, entendeu? É isso. Eu não tenho que simplesmente colocar de forma seca assim, o pacote de 10 sessões com palmilha. Eu tenho que falar por que que eu estou oferecendo aquilo. E aí tem uma ferramenta que eu aprendi num curso que eu fui, que chama Cava Bem. Ela é muito interessante, porque ela retrata muito isso, assim. Todo produto tem características, vantagens e benefícios. Então, eu vou pegar o meu produto, o Metabol. Quais são as características do Metabol 40 mais? São duas cápsulas que você vai tomar por dia, é um frasco com 60 cápsulas, você vai tomar duas. Ele contém cromo, carnitina, moro, ele tem todos esses ativos naturais e a cápsula é com ativo natural, então, assim, não tem contraindicação, ele vem num frasco, essas são as características. Você não teve nenhuma vontade de comprar, porque isso é característica. Ah, esse carro tem quatro portas, tem um motor e tal, não sei o que, ele tem um porta-mala, entendeu? As vantagens. Por que isso é bom? Porque ele é fácil de tomar, a combinação dele é cientificamente comprovada, ele é adequado para auxiliar no emagrecimento. Mas tá bom. E o que que isso muda na vida da pessoa? Isso são os benefícios. Porque não adianta eu falar de vantagem, de mil coisas, se não fizer sentido para a pessoa. Então, você para de sabotar sua dieta, você tem energia para brincar com os filhos, você volta a usar a roupa que ama, tal, porque de repente essa mulher me passou que essa é a necessidade dela. Porque se é uma pessoa que tem energia, que não precisa emagrecer, que tem foco, não sei o quê, entendeu? Pode ser a melhor vantagem do mundo, os melhores benefícios. Se não fizer sentido, ela não vai comprar. Então, a gente tem que pensar nas vantagens e nos benefícios que vai fazer sentido para ela. Igual um exemplo de vendedor de carro. O cara chegou lá, o cara tava com um carro porta-mala que cabia mil coisas, tal, não sei o quê, só que o cara não tinha filho, ele falava assim: "Ah, isso aqui cabe carrinho de criança, você consegue colocar duas malas", e o cara era solteiro, queria um carro esportivo. Quer dizer, o carro era super bom, tinha mil e uma vantagens, mas não tinha nenhum benefício para o cliente. Então, primeiro você tem que escutar. Você mora com quem? Você tem filhos? Não tem? Porque se ele falar que tem filhos, quando eu apresentar esse carro com esse porta-mala grande, ele vai ver vantagem, ele vai ver benefício. Então, são essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente está oferecendo algo que é muito bom para a gente, mas não faz nenhum sentido para a pessoa e ela não vai comprar. E aí a parte do fechamento, que muita gente trava aqui. E tem a ver com merecimento também, assim, será que eu mereço essa venda? E o cliente também, às vezes ele também acha que não merece. Ele acha que no final ele fala assim: "Ah, não, não, pelo amor de Deus, isso aqui é muito para mim. Psicologia, terapia, não, 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 preciso não. Cerâmica, não, não." Sabe? Às vezes é o cliente também. Então, ou é a gente ou é o cliente. Então, você só faz bem essa parte do fechamento quando você fez bem todas as outras etapas, porque aí ele chega aqui mais amaciado, digamos assim, é, mais consciente do que ele vai ter, ele já está fazendo o cálculo na cabeça dele, então você só tem que ver aí que fica melhor para pagar. E aí você tem aqui, ó, o objetivo dessa parte aqui é conduzir ele com naturalidade. Você vai recapitular toda a necessidade que ele compartilhou para ele lembrar porque que ele está ali. Então, você vai lembrar do que ele te falou lá atrás. É, e você vai presumir, né, que ele vai fechar. Então, você vai chegar naturalmente e falar assim: "E aí, quando você gostaria de começar? A gente já pode, como eu estou olhando aqui na minha agenda, eu tenho vaga para essa semana." Porque tá natural. Ele te falou as dores, você entendeu, você fez a apresentação exatamente do que ele estava precisando. E o fechamento tem que ser natural. Por isso que as etapas anteriores, elas são importantes. Então, o preço é consequência do valor que eu já demonstrei para ele. E aí tem a etapa do pós-venda.
E aí eu tenho também exemplos para vocês, tá? Depois eu vou passar para vocês os exemplos aqui. Eu coloquei aqui, ó. Da Débora, eu fiz um aqui, ó. Você não pergunta para a cliente no final de uma avaliação se ela quer fazer. E eu tenho ranço dessa pergunta também, sabe? Assim, ah, você quer fazer? Eu falo assim, ah, eu não, é você que sabe, se eu quero fazer. Às vezes você vai no vai fazer a harmonização facial, você quer fazer aqui, aqui? Eu falei, sei lá, você que tem que saber o que que é melhor para mim, sabe? Então, assim, no final de uma avaliação, de que a pessoa precisa de fisioterapia mais uma palmilha junto, você não vai perguntar para ela, você quer fazer o plano de fisioterapia com a palmilha? Não. Você vai falar assim, o investimento é tanto, você quer começar essa semana já? Porque você já explicou, você já fez a apresentação para ela, né? Então, e aí vem o pós-venda, que é onde o seu cliente vai ser seu fã. Né? O maior erro é esquecer dele depois que você vendeu para ele, que é o caso da Mônica ali que ela falou, né? Isso é processo de vendas. Processo de vendas não é só quando ele entra em contato, quando a gente vende para eles. O processo de vendas é o CRM com as etapas de vendas. Isso tem que funcionar junto, senão a gente não consegue ter um giro e bater as metas que a gente quer. Certinho até aqui? Hum. A maioria das empreendedoras. Tá, então é isso. O pós-venda é onde acontece a verdadeira mágica, né? São as indicações, porque você está nutrindo a sua base, as pessoas vão comprar de novo. E o pós-venda também é legal para fazer depoimento, né? Mandar uma mensagem, igual por exemplo, quando eu vendo um Metabol 40 a mais, eu tenho lá uma automação que eu espero mais ou menos uns 25 dias para mandar uma mensagem para essa cliente, perguntar quais são os resultados, o que que ela está sentindo. E aí ela responde, e fala, você pode fazer um depoimento para outras pessoas também poderem se inspirar em você e tal, aí as pessoas fazem. Então eu tenho esse pós-venda, sabe? E muitas vezes no pós-venda ela compra outro metabol, entendeu? E então isso vai gerando, vou nutrindo a minha base. Então, isso é muito importante. Cliente satisfeito volta, cliente satisfeito indica, cliente satisfeito compra mais, né? E o pós-venda é o quê? Acompanhar a experiência, pedir feedback, surpreender com alguma coisa extra, manter contato, oferecer novos produtos, serviços, falar das novidades. A melhor venda não é aquela que você faz uma vez, é aquela que você faz duas, três, quatro vezes para a mesma pessoa. Então, nós aprendemos aqui que vendas é processo, não tem a ver com emoção, que o CRM é praticamente o hábito de registrar e que todo processo tem 5 etapas, que é o agendamento, a abordagem, a apresentação, o fechamento e o pós-venda. E todas essas etapas aqui, elas estão registradas dentro de um CRM que tem o GPS, onde cada cliente está. E aí, agora a gente vai falar sobre a segunda etapa, a segunda parte dessa aula, que é a parte de meta de faturamento. Até aqui, tudo bem para vocês? CRM, processo de vendas, tudo certinho? Então, agora Uhum. a gente vai desenhar a nossa meta. Porque se você não tem um plano, você só tem uma vontade, um desejo, né? E sonho com um plano, ele vira meta. E meta com ação vira, o que está escrito aqui? Resultado. Resultado. Então, vamos lá. Como que a gente tira as metas do papel? Então, alguém aqui já tentou, eu quero ter uma meta e depois elas evaporaram. Esse ano vai, eu vou emagrecer, eu vou faturar mais. E as metas de Réveillon são as mais interessantes, né? Porque a gente faz um monte de promessa no ano novo e depois chega no final do ano, aquilo tudo, eu nem sei por onde ficou para trás. Às vezes, 2 semanas depois que você fez uma meta, a meta já foi por água abaixo. Então, quero vender mais. Quanto é mais? Então, por isso que é importante a gente ter um número específico. Quero crescer. Como que você vai medir esse crescimento? Qual que é o faturamento? Quantos clientes ou quantos seguidores? Quero ter mais clientes. Quantos? Até quando? Que tipo de cliente? Então, tudo isso tem que estar muito bem definido para a gente poder ter
um caminho, né, para chegar lá. Então, a meta e a Smart, ela pode parecer complicada, mas aos pouquinhos ela vai ficando palpável, tá? À medida com que vocês vão fazendo, porque a gente pensa assim, ah, esse ano eu quero faturar mais. Se a gente não mensura, fica muito abstrato. Até o universo não entende. Se a gente entende que o universo vai oferecer o que a gente pede, se eu falo mais dinheiro e eu achar uma moeda de R$ 1 na rua, é mais dinheiro. Ele pode ter entendido errado. Então, ele tem que ser bem específico para o universo também, para todo mundo que quiser ajudar a gente, tem que ser muito específico. E mensurável, né? Como é que você vai medir? Tem que ser atingível, né? Também não adianta assim, o que você quer de meta mês que vem? Ah, quero bater R$ 1 milhão. É possível mês que vem? Então, assim, tem que ter essa, essa realidade da coisa, né? Faz sentido para os seus objetivos? Porque se a gente tem uma meta e essa meta não faz muito sentido, a gente desiste no primeiro obstáculo. E ela tem que ter prazo, porque senão fica uma coisa assim, esse ano, poxa, esse ano, ano que vem, entendeu? Tem que ter um prazo, senão a gente não consegue estabelecer um plano. E aí a gente entra aqui, depois eu vou mandar para vocês esse material, mas de vários exemplinhos que ficam mais fáceis para quando vocês estabelecerem a meta de vocês. Por isso que eu mandei o material para vocês imprimirem e tudo mais, porque queria que vocês fizessem a meta de vocês hoje aqui. Porque é uma meta genérica, quero vender mais. Qual que é a meta específica? Eu quero aumentar minhas vendas de pacotes de aula em 30% até março. Ela é muito específica, ela tem o prazo, ela tem exatamente quanto, como que eu vou medir, ela tem exatamente até quando que eu quero isso. E aí é praticamente, quando você tem uma meta SMART, é praticamente o plano de ação escrito. Porque aí você fala assim, 30% até em março, são quantos clientes? Ah, são 100. 100 dividido pelos meses, são quantos clientes por mês? Você começa a quebrar essas metas e você começa a montar um plano para atingir. Ah, tá bom, desses clientes, eu tenho a taxa de conversão de 2%, de 30%, depende. Quantos eu tenho que fazer contato? E aí, sai para ação. Então, você tem aqui também a mensurável, né? Que é, quero crescer, mas conquistar 15 novos pacientes. Então, é um número palpável. E você tem a atingível, né? Eu quero atender 100 pacientes. Tá, mas eu sou uma pessoa só. Eu consigo atender 100 pacientes essa semana? Não. Então, o que eu recomendo aqui? Quando vocês falam em aumento de carteira, em aumento de atendimento, peguem a realidade de vocês hoje. Então, por exemplo, assim, quantos clientes eu consigo atender em um dia cheio, lotado? Uma lotação máxima. Ah, eu atendo um cliente por hora, 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço, mais, sei lá, 10 minutos entre um e outro, sei lá, um dia cheio eu atendo 7 clientes, que é o meu máximo. Mais que isso, eu tenho que ter outra pessoa. Só que você consegue atender 7 todos os dias, porque esse é o seu máximo estourando de clientes. Então, a minha meta ela pode ser 70%, porque aí se eu começo a atingir 70% da minha capacidade máxima, a probabilidade de eu chegar no máximo é alta. Eu já começo a pensar em alguém para me ajudar, ou então num outro plano de aumento de equipe, entendeu? E aí, assim, vocês conseguem colocar essas metas de faturamento. Quanto que eu consigo faturar num mês muito bom? 80% da minha capacidade. Quanto que dá? Essa pode ser uma meta boa. Porque se você bater 100% da sua capacidade, você tem que planejar, ter um plano muito bom para escalar isso aí. Porque 100% é muita coisa, são todos os dias muito cheios. E isso tem que ficar se repetindo em alguns momentos, não um dia cheio, outro dia vazio, não. Tem que ser consistente para você ter essa ideia, né? De, de meta. Então, eu sugiro colocar uma meta boa, 80% da capacidade. Eu colocava assim, meta
meta mínima, meta mínima, super meta e mega meta. Eu tinha essas três metas, assim, sabe? Então, a meta mínima é uma meta super palpável. É uma meta que eu tenho que atingir para pagar minhas contas, ter um lucro. E assim eu corro atrás do mais. Assim, se você tem uma equipe de vendas, que daqui a pouco, quem não tem, vocês vão acabar tendo, porque vai aumentar a demanda e vocês vão ter alguém para fazer essas vendas para vocês, a bonificação é legal também, na mega meta e super meta, porque ela não vai querer ficar só na meta, ela vai querer atingir a super meta. Então, são estratégias também de vendas que dá para fazer. Até a gente mesmo, quando a gente coloca isso aí, a gente olhando, quando você começa a olhar os números e começa a ver os processos de vendas, o CRM, ver quanto que dá ainda para fechar, você vai atrás porque você fala assim, nossa, eu acho que eu consigo extrapolar minha meta. E aí tem que ser relevante, né? Se não for, se a meta não fizer sentido para os seus objetivos de crescimento, você acaba desmotivando, né? Então, eu quero crescer seguidores no TikTok. Ah, por quê? Ah, porque seria legal. Se ela não for muito relevante para o seu negócio, não fizer sentido para o seu momento, você vai largar para lá, não faz muito sentido, entendeu? Então ela tem que ser muito aderente aos seus planos aí de crescimento, de faturamento, senão vai ser gasto de energia. É muito importante isso aqui, tá? Porque às vezes a gente quer atingir vários nichos, vários públicos, e aí a gente acaba se perdendo um pouquinho, porque vai ter um que vai ter mais aderência, outro não. Então a relevância é importante. O prazo, né, que eu já falei aqui, que senão fica uma coisa sem fim, é muito importante ter prazo. E aqui eu criei uma meta genérica versus uma meta smart completa. Então, quero vender mais versus quero vender 20 pacotes de aula de cerâmica até 31 de março de 2026 para faturar R$ 10.000 através de divulgação no Instagram e parcerias com escolas. Então, eu coloquei até o que que eu faria, né? E aí, criei essa meta aqui. E aí, eu vou atrás dela. O que que eu preciso fazer para atingir ela, né? E aí, você vai destrinchando. E aí, eu queria propor para vocês, um, não sei se vocês estão com material aí, de vocês rascunharem as metas de vocês. Eu vou pôr aqui, ó. Seguir esse roteiro. Eu queria que vocês rascunhassem. Se vocês quiserem fazer para o primeiro trimestre do ano que vem, ou então já para dezembro, janeiro, fevereiro e março, ou então uma meta de faturamento aí para o próximo trimestre. Pode ser próximo trimestre, dezembro, janeiro, fevereiro, ou o primeiro trimestre de 2026, como diz a Nazaré, assim. Vocês querem fazer essa Sim. meta? Uhum. Eu vou abrir aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou abrir aqui, que eu fiz também um guia. Se alguém estiver travando, tá todo mundo com material? Se não tiver esse, eu posso compartilhar. Esse que tá aqui, né? E perfil aberto. Eu Defina a tô, sua meta. vocês continuam vendo O roteiro? vocês estão vendo o roteiro? Tô. Sim. Ó, eu vou dar uns exemplos aqui. A Nazaré tinha comentado que queria fazer um grupo, né? Não só atender individual, mas trabalhar com grupos também, né? Então, por exemplo, uma ideia de meta é, específica, lançar um grupo de terapia online com 8 pessoas. Mensurável,
Seria 8 participantes. Quanto que dá isso de faturamento? Eu travei? Tá. Não. Então, por exemplo, se um grupo de terapia com 8 pessoas, se cada pessoa for, por exemplo, tá? R$ 300 vezes 8, então, um grupo vai me dar 2.400 de faturamento. Vamos só dando um exemplo aqui, tá? Ah, não, na verdade, se for, se a minha terapia online for um grupo e for de 10 sessões, vamos supor que cada pessoa custe 3.000, o investimento é R$ 3.000. Então, a minha meta de faturamento é de R$ 24.000 para esse grupo de terapia. Então, qual que seria a minha meta Smart para o primeiro trimestre? Vou lançar e preencher um grupo de terapia online com 8 participantes até 15 de março de 2026, gerando um faturamento de R$ 24.000 no trimestre, sendo R$ 3.000 por pessoa num plano de 10 sessões em grupo. Para alcançar isso, farei 6 lives sobre o tema, vou fazer vídeo, vou fazer parceria de divulgação com uma nutricionista. Aí você vai destrinchar quais são as ações que você pode fazer para alcançar essa meta, porque ela está específica, ela está mensurável, ela está atingível, ela é relevante, porque ela vai gerar um faturamento que faz sentido, entendeu? Então você vai sempre colocar assim: ah, não faz sentido esse faturamento, o faturamento que faz sentido para mim é R$ 50.000, então eu preciso pelo menos de 2 grupos de terapia, ou então de 10 clientes individuais com um grupo de terapia. E aí eu vou trabalhar quais são as ações que eu vou fazer para atingir esse, esse objetivo aqui. Aí você começa a pensar. Porque se você não coloca isso no papel, você não consegue ter o plano estratégico para alcançar. As ideias não virão. Hum. Eu vou dar 5 minutinhos em silêncio para vocês pensarem, tá? O que você deu para imprimir tá diferente, né? O que eu dei para imprimir, ele está mais completo. Tá. Porque aqui no, na impressão aqui que eu fiz, você coloca lá
o faturamento dos últimos 3 meses, e aí você começa aí você pensa quantas vendas você fez, qual que é a sua taxa de conversão e como é que você pode aumentar o faturamento para os próximos 3 meses. Aí ele tem todo um passo a passo, assim, mais didático. Aí, meta de faturamento para o trimestre, eu especifiquei aqui janeiro, quanto que é para fevereiro, quanto que é para março. Shirley, Oi, que é esse ticket médio mesmo? É o que eu pretendo que a pessoa gaste? o ticket médio é assim, é, você fatura, vamos supor, R$ 10.000 Hum, no mês e, sei lá, a sua aula custa, vai, você, 300 reais. o seu ticket médio é R$ 300, ou seja, qual que é a média do preço cobrado por cliente? Então, por exemplo, assim, você faturou 10.000 e atendeu 30 clientes. Então, 10.000 dividido pelos 30 clientes que você atendeu, porque tem uns que Ah, de tá, repente paga 100, um paga 500, né? tá, entendi. Aí, Aham, 10.000 de faturamento e eu atendi 30 clientes, o ticket médio por cliente é de R$ 333 aqui, entendeu? tá, aham, tá. Pode ser que você tenha preços variados. Então, por exemplo, em grupo é variado, de repente uma aula individual, de repente um tipo de cerâmica. Então, assim, meu preço ele varia de, sei lá, de R$ 100 a R$ 700. Qual que é o meu ticket médio? Eu pego quanto que eu faturei, quantos clientes eu atendi e vejo na média Uhum, que é por cliente, entendeu? tá. Eu coloquei aqui no chat uma ideia aqui que eu fiz os números são fictícios, né? Mas mais ou menos uma ideia de meta. Vocês estão conseguindo fazer? Uhum. Depois eu vou compartilhar o material que eu fiz aqui, porque ó, eu falei da Nazaré, mas, por exemplo, deixa eu ver, da Débora, eu coloquei assim, a Débora quer aumentar a venda de palmilha, por exemplo, associada ao serviço. Eu imaginei, tá? Isso é fictício, tá? Que está vendendo fisioterapia, mas a Palmilha poderia estar vendendo mais junto com o serviço. Então, a meta Smart que eu tinha feito aqui era: quero aumentar a venda de palmilhas personalizadas em 50%, vendendo 30 unidades até 31 de março de 2026, o que representa um faturamento extra de R$ 9.000, o ticket de R$ 300, a Palmilha. Para isso, vou oferecer ativamente avaliação para 100% dos meus pacientes de fisioterapia e criar um combo promocional, avaliação mais palmilha. Então, eu fiz mais ou menos assim a ideia, sabe, no material aqui. E aí, isso representa esse extra. Então, é específica porque eu coloquei 30 palmilhas, mensurável porque são 30 unidades, R$ 9.000. Então, essa é onde eu vou medir. É atingível porque são 30% dos pacientes que eu tenho, então se eu tenho um volume de 100, de repente 30% fecharia, e o ticket médio por paciente para poder mudar a receita.
No caso da. É mais ou menos isso? Eu estou adivinhando? Eu fiz fictício, né? Só tô só curiosa. Então, eu tava até falando, eu tava até conversando com isso com a física que atende aqui, né? Porque ela faz palmilha também, né? E eu quero começar, eu quero mudar, eu tô vendo o negócio da divulgação no Google, né? E aí o rapaz que faz para ela falou assim: ah, é meio antiético, porque eu já faço dela. É, e aí vocês são concorrentes, tal. Mas aí eu pensando, a Palmilha é um cliente que não. Eu gosto de fazer tal, mas não é um cliente que me atrai tanto que nem paciente que vem para acupuntura, para drenagem. Porque paciente que vem para acupuntura e para drenagem são pacientes que fidelizam. E eu não preciso ficar captando cliente todo mês, entendeu? Porque geralmente são pacientes que ficam eterno aqui. E o paciente de palmilha não, ele vem, faz a palmilha e nunca mais volta. E aí eu tenho que ficar captando todo mês. Isso não é vantagem para mim. Nem financeiramente e nem fisicamente trabalho, né? Então, eu não sei até que ponto eu preciso pensar até que ponto vale a pena eu fazer divulgação com isso ou continuar do jeito que tá. O dia que ela estiver sobrecarregada, ela passa para mim e assim a gente vai mantendo, sabe? Sim. É importante você calcular isso em termos de lucro mesmo, sabe? Assim, Sim. quanto que eu gasto, quantos clientes vêm, se eu consigo escalar, se eu não consigo escalar, É, ou então pensar na parceria mesmo, né? Ou eu sei que é tá em uma coisa que vender vai me palmilha dar por trabalho quilo. todo mês, porque assim, que nem eu tô sem divulgar no Google, mas mesmo assim eu continuo recebendo mensagem de procura. De palmilha, Não, de outros tratamentos, de drenagem e outros acupuntura. tratamentos. De É, repente você vender a palmilha para essas pessoas, entendeu? sim, para Fazer, clientes que já são meus, mas isso eu já faço, né? montar uma avaliação que essas pessoas que já fazem massagem, que Só, fazem com os que eu você, tiver a oportunidade, eu já fiz. já fez. Já. Para não ter Aí mais programa de muito. indicação, É, tô dando né? uma olhada aqui Bonificação, na minha lista alguma coisa de assim. Ah, você contatos indicando aqui. 5 clientes, participe de um sorteio. Sim, Aí ela anota lá 5 indicações para você entrar em contato, que aí de repente você capta o cliente do Google, não de palmilha, mas depois você capta esse de palmilha de outra forma, sim, se você não for descontinuar. Então, são ideias assim de renda extra, né, dentro dos meus clientes, de que forma eu posso divulgar mais. Mas é um raciocínio importante esse aí, né? Ou então sim. trazer essa pessoa que faz palmilha como parceira mesmo, né? E juntar esforços, né? É, E ao invés de as duas gastarem com o Google, porque não só uma, né? é. E economiza aí também, e traz cliente para todo mundo. Isso funciona também. Mas aí você vê, você já começa a pôr no papel uma meta, você começa a pensar em como que você vai aumentar as metas, Ah, começa sim. de onde é mais fácil, onde você tem mais aderência, onde está funcionando mais, porque já é um sinal, e ali você incrementa, porque a palmilha pode vir como renda extra, não como sua renda principal, Isso, assim, isso né? isso com certeza. É. Tô dando uma E você atualizada aqui na lista dos contatos aqui. e aí agora final de ano, dá para oferecer, dá até para fazer entre vocês, né? Porque um presente legal de final de ano para ser sorteado, de repente, uma cerâmica, uma massagem, Uhum. uma sessão, Sim. porque esses sorteios com indicação para os clientes são muito legais. Para participar do sorteio, eles indicam 3 nomes, que aí você entra em contato com essas Ah, três sim, é. pessoas. E aí dá para ter uma cesta de serviços, né? Eu fiz com os vizinhos, porque quem não quer oferecer um voucher, alguma coisa assim? Então eu montei uma cesta. Ah, tinha Cacau Show, tinha um vale,
de R$ 100 das óticas Carol, eu fui atrás desses parceiros, fiz uma cestinha e fiz sorteio para os clientes. E aí eles, Legal. em troca, eles tinham que indicar outros, porque é maravilhoso você entrar em contato com uma pessoa e falar assim: ah, então, eu sou amiga, fulana de tal, passou o seu contato, eu sou a Shirley da Deluxe, eu falava assim e tal. E aí fica legal, né? Porque a pessoa entrou em contato e aí é muito mais fácil também. Então, são outras formas também de buscar isso. Que a gente tem que trabalhar com volume, lembra do não, da rejeição lá? Esquece, isso aí vai acontecer. Mas com quantos eu tenho que falar para conseguir bater minha meta, sabe? Porque quando você coloca lá quanto que eu quero em cada mês e mensurar, colocar lá de forma palpável, atingível, o que que eu preciso fazer, você monta um plano para aquilo ali. Ah, eu tenho que falar com 5 pessoas. As ideias vão surgindo, vocês vão catar. Não é só é, do marketing. Eu vou fazer um vídeo no Instagram, eu vou fazer uma parceria com alguém, eu vou fazer uma live com alguém, eu vou pedir indicação, eu vou oferecer um plano em troca de indicação de clientes, alguma coisa eu vou fazer, porque aí eu vou atrás dessa meta. E assim vocês vão ajustando também. Eu falei com 10 pessoas, não vende nada. Peraí, o que que aconteceu? Tinha vez também que eu pedia feedback genuíno mesmo, sabe? Assim, eu já dava aquela cliente como perdida, eu ligava para aquela cliente, muitas vezes era a minha funcionária que fazia a venda. Eu ligava para aquela cliente e falava assim: oi, fulano, tudo bem? Aqui é a Sheila da Deluxe, desculpa estar te ligando, mas é, me fala uma coisa, até para eu poder melhorar o meu processo, porque eu dava ela como pedido e pedia feedback genuíno, eu falava assim, até para melhorar o meu processo aqui. Você foi bem atendida? Me explica melhor por que que você não se interessou pelo nosso serviço. Tem gente, sabe assim, eu queria entender. Eu queria esse feedback. Eu falava assim, gente, cliente que faz feedback é o melhor cliente que tem. Porque É, a gente sabe onde que a gente está errando. Eu quero entender, para eu não fazer mais. E assim eu ia entendendo aos pouquinhos, entendeu? Assim, então até mesmo aquele cliente que não fechou, escolhe um ou dois, fala assim, olha, me ajuda, as pessoas gostam quando é muito genuíno também, sabe? Você está pedindo ali, fala assim, olha, eu sei que você não se interessou, fica tudo bem quanto a isso, mas você poderia me dizer o que que não que levou você não fazer esse investimento nesse momento? Porque ela qual que era o motivo? A pessoa queria, sabe? Assim, a minha clínica tinha uma escada. Eu falava, gente, não é possível que a pessoa subiu essa escada para dar um oi, sabe? Alguma coisa aconteceu. Então, eu queria entender. Então, assim, são essas etapas, né? Quando você vai registrando a pessoa veio pelas etapas, chegou no fechamento, não fechou, ficou faltando alguma coisa lá atrás, entendeu? E assim, na hora do fechamento, na hora das objeções, eu lembro que eu falei isso lá na imersão. Depois vocês pegam o material. Porque lá fala das objeções como se fossem os atacantes no campo de futebol. Você não pode desviar só de um e chutar para o gol sem verificar se tem outros na defesa. Então, a objeção é a mesma coisa. Quando o cliente falar assim, ah, mas não sei, ah, mas vou ver com o meu marido, você tem que perguntar, não precisa ter preocupação e nem pressa. Entendeu? Ah, é só isso. O problema de você não fechar hoje comigo é só a questão do dinheiro, do cartão de crédito. Tem mais alguma coisa? Não tenha medo de perguntar. Porque aí você já elimina todos que estão ali na defesa. Você já sabe que não tem mais ninguém para você chutar para o gol. Não tenha problema e use essa pergunta. Tudo bem, mas se a gente encontrar uma solução que seja boa para você e para mim, você estaria disposta a iniciar hoje, a fazer hoje e tal, não sei o quê? Poxa, se a pessoa gostou, a objeção eu já sei, e se é bom para ela e bom para mim, de que forma a gente pode entrar num acordo hoje para você começar? Muitas vezes a pessoa não tinha o limite do cartão não dava. Eu falava assim, vamos fazer o seguinte, a gente faz hoje uma sessão, eu te cobro o valor dela, como se fosse uma sessão avulsa, e aí fica aqui o restante das sessões para você pagar daqui 2 semanas, que é o que você falou que o seu cartão vai virar. Tudo bem para você? Tudo bem para você? Então, quando você entende, você entra num acordo ali, sabe? Então, é importante treinar, não adianta.
Então, essas foram as metas de faturamento, né? Os três compromissos que eu quero pedir para vocês aqui é justamente pegar esse plano de metas, aprimorar ele, escrever, colocar no lugar visível e pensar nas ações que vocês vão fazer, destrinchar ele, pegar a meta, qual que é a meta diária, qual que é a meta semanal, o que que eu vou fazer todos os dias de forma consistente para eu conseguir bater essa meta. Revisar toda semana, de repente na sexta-feira, eu estou no caminho, o que que funcionou, o que que eu preciso ajustar, o que que eu fiz essa semana que deu certo, que eu vou criar um processo. Nossa, isso aqui que eu falei deu muito certo. Para duas pessoas que eu falei, as duas pessoas fecharam. O que que eu falei? Anota, vira script de venda. Uhum. O que que eu falei que deu muito bom? Entendeu? E registra as meninas, os contatos no CRM. E ajusta o que for necessário. Faz parte. Ah, mas eu coloquei uma meta aqui, se eu não bater, isso não depende de vocês. O que depende de vocês é esse planinho aí, essa consistência. Então, vocês têm o processo, vocês têm o plano e vocês têm a ação. Fazer todo dia um pouquinho. Porque muito, muito mais importante do que ter um script e falas bonitas é esse processo. Às vezes a gente tem lá e faz o curso de venda, o pessoal ensina como é que fala no script, como é que faz uma cópia perfeita. Se você não tem o processo, você está perdendo venda. Como que calcula a taxa de conversão aqui? É o número na parte 3 é o número de clientes vezes 30, 20%? Depende, você tem que pensar assim, pega o histórico seu de Hum, clientes que você, quantos clientes você precisa falar, quantos clientes você falou mês passado e quantos fecharam. Esse é mais ou menos sua média de conversão. Mês passado eu falei com 20 clientes, 10 fecharam. Então 50% é minha taxa de conversão, entendeu? tá. Mas, por exemplo, uma venda que nem a sua, que é de avaliação, geralmente é 30%, 40% de conversão. Se for uma avaliação no tete a tete, entendeu? Aham. E o objetivo é você trazer essa pessoa para o presencial para ela te conhecer, conhecer todo o processo. Aí você faz as etapas da venda, uma abordagem muito boa, você vai fechar, geralmente 30%. Por exemplo, se for e-commerce, que é o meu caso, que a pessoa entra num site e compra, é 1%, 2%. Mas a quantidade de volume de pessoas que entra é maior, entendeu? Porque é e-commerce. Mas uma venda mais consultiva, ela converte mais, 20, 30. E aí você vai ajustando a quantas pessoas eu tenho falado e quantas têm fechado comigo. E sempre buscar aumentar essa taxa de conversão, entendeu? Uhum. E aí é legal quando você trabalha com números, porque você não fica mais emotiva no caso de não vender, entendeu? Ah, Porque sim. cliente perdido hoje, daqui a pouco ele fecha com você. Não pode, a gente não pode se abalar com as vendas que a gente não fecha. E nem se ficar se questionando. A gente tem que questionar o processo, não a gente. Hum. Tem alguma coisa no processo que pode ser melhorado, entendeu? Não que você não sirva para coisa, entendeu? Todo mundo serve. Ô, Shirley, eu É tenho, eu jogo no tenho um final. desafio bem grande de crianças que vão, que adoram a aula, e depois elas não voltam para esmaltar as peças, para buscar as peças. Eu falo, meu Deus, o que tá faltando? Tem algum buraco aí que eu não estou conseguindo atingir. Criança, Que depende das mães, óbvio, né? mas tem alguma coisa lúdica que esteja faltando. De repente, conversar com uma pedagoga, alguma coisa assim que você possa fazer na aula que faça a criança querer voltar. Tem que entender por que que ela não quer voltar. Ela tem que estar Eu acho que, empolgada para voltar. eu acho que ela até quer, né? Acho que deve ser mãe que É a não mãe? faz. Então, porque as crianças têm muita atividade, né? Então, eu nem faço aula regular sábado, por exemplo, porque todo mundo viaja, tem festa. Mas tem criança que
ia com uma frequência, de repente não foi mais, só que as peças estão lá ocupando espaço, eu vou ter que jogar fora, vou ter que doar as peças. Eu já falei para as mães, e agora eu vou ser radical. Quem não for até o final de dezembro, até a última aula de dezembro, as peças vão ter que ser doadas. Sim. Mas Vou ter que elas ser meio terminam as fria, né? peças? Então, porque eu fazia assim, elas vão uma aula, fazem as peças, elas têm que voltar para esmaltar as peças e depois buscar. Normalmente é assim que funciona. Isso tá Só que tudo tem. pago. Não, não, tá pago a aula que ela fez e queimou uma vez. Ela tem que voltar para esmaltar. É uma O outra aula. ideal seria você vender alguma coisa onde tá tudo pago, porque eles vão voltar. Porque se Então, você será? se você deixa aberto, a pessoa não, de repente, não quer ter aquele gasto, gasta dinheiro com outra coisa no mês, gasta com, sei lá, entendeu? Então, mas daí Comprar. teria que ser. Então, mas tem que ser muito cara daí a aula para incluir duas idas da criança, entendeu? Mas aí você Não acha aula, caro? um pacote do mês, não. Tipo, um pacote no mês onde são 3 aulas. E aí ela vai, uma é para fazer o negócio, a segunda é esmalte lá, e a terceira, nananã. E aí a criança sai com o projeto pronto no mês. Porque se você não não prender de alguma forma nessa parte financeira, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do meu caso, né? Eu não Uhum. cobro sessão semanal e a pessoa me paga a semana. Os meus pacientes fazem o pagamento das sessões e no início do mês, todas as sessões Hum, do mês. Então, eu tá. acho que tem muita psicóloga que cobra toda semana, a pessoa vem e paga. Por mais que você fale que se ela não vier, vai ser cobrado e, sei lá, você ponha regras, sempre cria um Uhum. pouco de problema, Mal-estar. de mal-estar, né? Então, o que, Sim. o que que eu fiz? Eu estabeleço, eu às vezes até dou um desconto, né? Quando a pessoa resolve fazer terapia toda semana, todo, né, por mês, bonitinho, para ela poder pagar, fazer o pagamento no início do mês, porque aí se ela veio ou não veio, tá pago. Tá pago. É uma boa ideia, porque daí fideliza, assim, a pessoa se compromete, ela já pagou, Isso, ela né? já pagou, entendeu? Então, por exemplo, o que eu faço com os meus clientes, né, meus pacientes, se ele não puder vir, eu não tenho nem problema de, esqueci e nem lembrei de te ligar e te avisar. Eu não, Uhum. para mim tá pago. O que eu ainda Uhum. faço é, olha, eu posso fazer uma reposição da sua sessão dentro da mesma semana e tem que alinhar a minha agenda com a sua. Se for possível, a gente repõe. Sim, E quando dá, eu tá. reponho Boa. mesmo, entendeu? No meu caso, né, para você é Aham. mais difícil porque é uma aula, né, que você teria que, sei lá, se caso fosse o caso de repor, talvez ele iria num outro grupo que você tenha para repor É, entendeu? Eu tenho exato. É mais um outro complicado, é. grupo de terça-feira, às 3 da tarde. Mas 3 da tarde ele está na escola. Bom, aí já não é problema meu, né? É. Entendeu? Eu dei a opção de reposição da aula. Tá, Então, eu também faço a mesma legal. coisa. Eu posso repor a aula para você, mas tem que ser na semana, porque na próxima já tem outra. Tá, Então, tá. encavala tudo, como é que faz? Né? Boa E aí, ideia, gostei. com É. isso, faz com que E olha que, assim, eu falo isso para as minhas colegas e elas falam: ai, Nazaré, é muito difícil. Gente, eu fiz essa transição tão fácil com os É, meus pacientes que eu já tinha. E agora, quando o paciente vem novo, já aviso no início da sessão, né? Quando eu O fecho, sim. alinhado não sai caro. eu já converso no início. Então, eu não sei se, porque para mim, eu acho isso muito, como é que eu posso dizer? Óbvio. Eu falo de um jeito que talvez não seja um constrangimento, e talvez acho que as minhas colegas que estão ainda
presas naquele padrão do cliente faz a sessão e paga, faz a sessão e Ela paga. passa essa energia, né? É, entendeu? Ela passa essa energia de, talvez na hora de falar, meio engasgado, travado, sei lá que É, raio que é, entendeu? Porque não é comum, não é comum. Mas é. eu trabalho dessa forma, né? Eu, Tá Excelente. bom, você me deu uma ideia também para eu fazer um scriptzinho assim para mandar. Toda vez que eu tenho que pergunta um preço de aula, eu vou lá, copio de algum lugar, daí vejo. Eu tenho que fazer um Isso, esse é o bonitinho para. processo que você precisa montar, isso, É, deixar as pronto etapas. ali no Notas, deixa pronto no Notas. Eu tenho um negócio meu no Notas que quando alguém me manda mensagem, eu já pego lá, vou lá no ótimo, Notas e mando o printzinho. É. Pega ótimo. aqui, Vou ó, fazer isso. o processo de vendas. Ele tem 5 etapas. Tem o agendamento, a abordagem, a apresentação, o fechamento e o pós-venda. Para cada Uhum, etapa, você tem que ter um procedimento, um script, como que você fala, o que que você tem que passar. E aí, o que que eu quero sugerir também, complementando o que a Nazaré falou, que foi excelente, na hora que você está na abordagem, que é esse pedaço aqui do rapport, que é onde você mais escuta do que fala, é super importante alinhar as expectativas aqui. Por que que ele está indo lá fazer? Qual que ele espera com aquilo? Porque aí, na hora que você apresenta o seu produto, você não apresenta uma aula avulsa, você apresenta o resultado. Ó, você fazendo aqui, você vai ter esse produto aqui, porque, pelo que você está me dizendo, quando você vende uma aula avulsa, ele não tem o material, ele não tem o resultado do trabalho dele. Ele tem só sim. aula, que não fez muito sentido para ele, entendeu? É, Então, quando você faz essa abordagem aqui da forma correta, escutando, entendendo as necessidades, as expectativas, quando você entra para a apresentação, e aí você mostra na apresentação o que que ele vai, o que que vai ser o resultado do trabalho dele, a construção, a conquista, ele vai poder levar para casa, mostrar para as pessoas o que ele construiu. Olha só esse resultado aqui, era assim, ficou assim, olha só que bacana. Olha só esse trabalho aqui que outro fulano fez. Olha isso aqui que deu de presente para a mãe, que levou. Você mostrando tudo uhum, isso aqui, de acordo com as necessidades dele, de repente ele está indo lá para acalmar. Quais são as necessidades? Na sua apresentação, você tem que repetir isso e mostrar o resultado. Falar assim: olha, para você atingir esse objetivo aqui, essa apresentação aqui, o procedimento são 3 aulas. Por quê? A primeira aula você vai precisar fazer isso, porque depois eu vou deixar no forno. Explica o processo. uhum, Quando sim, você sim. voltar aqui, a sua cerâmica vai estar prontinha te esperando. Você vai pintar, é a hora mais mágica. Eu coloco musiquinha, as pessoas gostam, porque você vai pintar, você vai escolher a cor. Ele tem que imaginar isso. E aí Sim. ele vai fazer isso, e isso você faz em 2 aulas. E aí fica tanto. Entendeu? Você vende o produto É, pronto. tem Sim. que dar, eu acho que você tem que amarrar as aulas, porque se você deixar solto, Fica sem ainda sentido, porque a fica um mãe, negócio, ela acaba eu não direcionando o dinheiro gostei. para onde ela quer. Ele até pode ter gostado e querer voltar, mas a mãe direciona. Ela quer comprar um sapato, ela já não tem lá, sei lá, os 300, estou chutando, É. tá? É, R$ 300 da aula. Aí ela quer sim. comprar uma roupa, ela já fala, ah, não, depois deixa quieto, entendeu? Então, o ideal é você já amarrar 3 aulas, se é que precisa das 3 aulas, tem que ser em É, 30 duas seria aulas. ótimo, já, Você né? tem que, você tem que entender o que que é o resultado final do seu trabalho, senão ele não vai ver. E ele É, também tem que entender isso. Agora, foi muito bom você ter trazido esse ponto aqui, porque isso ilustra muito bem as etapas. Por isso que a gente não Uhum, pode pular a etapa. Porque se você não entende a necessidade dele, que é o que eu falei aqui do Cava Bem, das vantagens e benefícios, se ele não entender isso, o que que ele vai ter? Ele não vai ver valor. Aí ele vai fazer uma aula porque ele não sabe, ele não entendeu o que que ele vai ter, ele não tá com essa ânsia do resultado, uhum, que talvez não tenha ficado tão explicado assim dentro das etapas. sim, Isso é muito importante você explicar, porque o principal ele não vai fazer, que são as peças. Ele fez aula para quê? sim. Ele não terminou, entendeu? Então é isso até a Nazaré comentou, não faz sentido você vender uma aula avulsa, sendo que ele não vai levar a cerâmica para casa. Ele está fazendo o quê nessa Foi. aula? É, é, não, é porque é um processo, né? Precisa desmontar. O que eu tenho feito com os pequenos, eles pintam com
uma argila líquida com corante, eu já esmalto, então a peça eu entrego pronta numa aula seguinte, entendeu? Então, E pelo daí menos ele tem duas que ir para aulas outra você aula. precisa cobrar que ele vá, para ele ver a finalização. Porque, assim, o que eu penso, né? Qual é o objetivo de você dar essa aula para essa criança, né? Qual é, qual é o motivo? Então, ele não tem foco, é uma criança dispersa, então, de repente, quando ele vai fazer uma aula de cerâmica, você vai vender isso, que ele tem um foco, que ele vai prestar atenção naquilo, que ele vai aprender, Uhum, vai ter por exemplo, vai trabalhar autoestima, porque todo trabalho manual trabalha autoestima. Então, é uhum, legal para essa criança aprender que ela é capaz. Então, quando ela termina de fazer aquilo, ela se sente valorizada, capacitada, porque aquilo né? Ele viu o resultado do trabalho dele. Quando ele faz uma sim. aula e não volta, você não chega nesse objetivo dele É, de verdade. trabalhar essa parte emocional nessa criança, né? Então, Uhum, lógico que tem a parte que ele vai aprender lá, né, a mexer com argila e tudo mais, mas eu acho que você pode entrar com essa parte de trabalhar ou de falar para a mãe o que que aquele trabalho vai resultar naquela criança. tá. E É. aí, falar para ela, preciso para ele iniciar e finalizar, eu preciso de duas aulas. Então, o valor é Uhum, 600. Eu preciso de uhum, três aulas, então o valor vai ser 900. E não ter receio de você cobrar, sei lá, o quanto você cobra por aula e uhum, cobrar três aulas no mês antecipado ali para aquela mãe, porque você vai dar para essa mãe todo o benefício sim, daquele um mês o que que ele eu vai prometi. fazer Sim, de aula, entendeu? Que não precisa fazer, vamos supor, sim. tá bom, eu quero que meu filho faça isso com uma frequência. Então, tá bom, então a gente pode fazer um plano mensal, onde eu dou um desconto maior se você fizer mensal por tantos meses, entendeu? Ou Sim. só uma aulinha dessa que você pode trabalhar ali com a criança, quer dizer, automaticamente já vai estar trabalhando com essa criança, esse foco e essa autoestima. Não tem como não Sim. trabalhar, é automático no trabalho que você oferece, Uhum. É. né? Então, de repente, você pode. é, é, eu acredito que o ideal é você cobrar, senão não vai voltar, porque as pessoas vão colocar um objetivo para Outra coisa. outra coisa. Vai pegar esse É, dinheiro e usar em outra coisa, entende? Porque é. talvez a mãe não vê tanta necessidade ou não vê tanto importância Benefício. naquilo, Sim. né? Porque, por É. exemplo, vai pagar aula de inglês. Então vai pagar todo mês aula de inglês lá, uma maior grana, não. Mas aí meu filho vai falar inglês, vai ser bom lá para o trabalho dele, vai ser bom para o futuro Uhum. dele, ele vai ter mais uma língua. Agora, né, aprender a fazer cerâmica, ela não consegue ver. Só que aí você Sim. pode dizer para essa mãe o benefício que uma aula de cerâmica traz para uma criança, Sim. né? Mas eu acho que o mais difícil você já faz, Mônica, que é a pessoa levar o filho lá. Porque Sim. o desafio dela saber ou não o benefício seria como é que eu atraio crianças? Você já faz isso, você já atraiu a pessoa Sim. lá. Eu acho que o que falta aqui é você desenhar essas etapas aqui para você ter esse processo de escuta. Se eu já atraí, por que que ela trouxe aqui? O que ela espera dessa aula? Ouvir Uhum. para entender isso, para justamente fazer isso que a Nazaré até comentou aqui. Para você apresentar exatamente o que ela precisa, porque é igual o exemplo do inglês. A pessoa estuda inglês porque ela sabe que o objetivo dela por trás, o benefício que ela tem com aquilo é um emprego melhor, de repente, né? Poder Aham. Uhum. viajar. A pessoa que está indo aí fazer aula de cerâmica, ela tem na cabeça dela o que que ela acha que vai ser bom. Você precisa entender o que que é, para quando você Uhum. apresentar, você seguir em linha. Falar assim, olha, então, é muito legal, porque o que você está falando da questão do foco,
Eu tenho muitas crianças aqui que melhoram o foco, dá exemplos, falar, inclusive, olha só, depois que ele vê o material pronto, ele vai ter aquele sentimento de realização, de que ele fez algo com as próprias mãos, do começo, meio e fim, e aí depois a gente Uhum, brinca, coloca numa embalagem, ele presenteia, escolhe uma pessoa para presentear. Você tem que criar esse processo na hora da venda para tudo ficar muito alinhado, porque quando você chegar na fase do fechamento, ela ser natural, porque ela já falou sim. o que ela precisava, você apresentou exatamente o que ela precisava e você só vai, ela vai falar, tá bom, e aí você aceita cartão, parcela, entendeu? Quanto é? Mas ficou Uhum, muito entendi. alinhado. O fato da pessoa comprar e não voltar, é, tem um problema na comunicação na hora da venda. Esse alinhamento ele está um pouco arranhadinho. Ela não está conseguindo entender o resultado que ele vai ter com aquilo, ou então se perdeu. Ela foi pensando uma Hum. coisa, viu que era outra e não voltou. Pode ser. Entendeu? Também, Hum, Pode se perder no caminho. Então, isso tem que ficar muito claro. Esse entendimento, esse alinhamento de expectativa fica muito claro. E também uma frase que você falou assim, é porque é caro. Então, é, assim, é uma coisa que você precisa pensar assim, é caro? É caro mesmo? 3 horas de aula, 200, eu cobro 230 na verdade, agora, né? É que eu vou aumentar Não, esse mas é preço que eu já fiz. chato, é caro. O que eu estou te provocando é assim, qual o pensamento que você tem inconsciente do seu próprio serviço? é isso Sim. mesmo. A partir do Hum, momento que você acha caro, você É não consegue chato, são vender, 3 horas, é caro. A pessoa vai encher o saco, sabe assim? Qual que é a sim. imagem que você tem do seu trabalho? né? É uma Eu reflexão tenho também. uma coisa, assim, né? Um exemplo. A minha filha, uma época, queria vender Mary Kay. Aí, eu vou vender Mary Kay. Pô, nunca, sempre queria fazer alguma coisa, mas ela sempre travava em alguma coisa. Aí uma delas era vender Mary Kay. Falei, tá bom, comprei todo aquele kit na época, que custa uma Hum, fortuna, nananã, tá bom. hum, Só que eu comprei porque ela gosta muito de maquiagem e ela fez curso de maquiagem no ah, Senac. E ela já maquiava muito legal. antes de fazer o curso, sei lá como é que ela aprendeu a maquiar, de olhar para uma Hum, pessoa maquiada e já imaginar como é que fazia aquilo. É o dom, né? ah, Então, quando ela falou que queria vender Mary Kay, eu falei, ela tem dom, ela tem já né? Um, uma coisa ali para isso, eu vou comprar. Não vendia, não vendia, não vendia. Aí um dia eu falei, mas por que você não... Mãe, você sabe quanto custa o lápis de olho da Mary Kay? Eu falei, quanto? Sei lá, vamos supor, R$ 120. É um absurdo custar R$ 120 um lápis de olho. Não vai vender. É, Não vendeu. O kit nunca. ficou aí, eu usei, dei, entendeu? Por quê? Porque a pessoa, ela não conseguia dizer para a pessoa que valia a pena comprar um lápis para fazer o delineador no olho ai, quanto custa? Aí quando falava 120, eu falava, ai, tem lápis por R$ 20 vendendo. Mas não tem a ah, qualidade de uma Mary entendi. Kay, entende? Então, Mas, talvez você precise ah, trabalhar um pouco isso. Não é caro a sua aula. sim. Não, e você É. está falando isso, ô, Nazaré? Eu fiz uma Hum. venda super legal, que eu vou dar um workshop para 8 pessoas da mesma família, e uma amiga minha que fez o contato com o senhor, que vai dar para os netos, para os filhos, tal. E aí, quando ela falou do valor, estava lá, né, ela fez uma apresentação super bacana, depois eu até mostro para vocês me ajudarem, né, para ver o que vocês acham. E aí ele achou caro. Falou, nossa, mas é o mesmo tempo para todo mundo. Que diferença que faz? Tipo, ser mais gente. Ela explicou que a gente cobra por aluno, na cerâmica é assim. E aí ela estava ocupada, falei, deixa que eu falo com ele. Porque a gente não vai baixar esse preço. Estava 400. Ela queria baixar para 350 por pessoa. Falei, não, é dia 26 de dezembro, uma data péssima. A gente tá, né? A gente vai ter então, daí liguei para ele e eu falei, olha, o nosso trabalho não vai ser só no dia, vai ter um trabalho anterior, vai ter um trabalho posterior de acabamento nas peças que vocês fizerem, esmaltação das peças, uma nova queima, e aí a gente vai entregar as peças. Então não são só aquelas 3 horas de aula, é muito mais.
né? E é uma coisa que se faria em 2 aulas, né? Eles vão fazer uma só e a gente vai fazer o outro trabalho. E aí ele falou, ah, tá bom, obrigado pelo esforço. A gente falou, bom, não deu, né? Mas ele fechou. Que Ele legal. fechou, porque mas é isso, eu tava Você tem que segura. Eu chilei manter quando eu o que melhorei. você acredita, que as pessoas gostam de pessoas também sinceras, assim, sabe? Exato. Eu, eu fiquei tão feliz que eu falei, eu fui sincera, eu falei, não vou baixar, tem um valor, a gente vai ter um trabalhão. E ele entendeu, e Sim. valorizou e fechou. Uhum. No Então, começo eu tô tinha bem muito feliz. problema com isso. Aí, o que que eu fiz? Automatizei, por mais que falem que é contra, mas eu automatizei, porque a pessoa já vem do Google, então ela já sabe o que que tem na clínica, como é o tratamento, tem foto da clínica, ela já sabe tudo. Então ela só entra em Sim, contato para agendar. E aí para saber o valor. Então eu já lanço o valor, porque se a pessoa não tiver condição, ela não vai ficar enchendo meu saco, eu não vou ficar perdendo tempo com ela. As pessoas que exato. têm que tem interesse, aí ela já vê os valores e aí logo em seguida ela já manda mensagem, agendar horário. Isso Sim, me facilitou assim, eu deixei de perder muito tempo com um paciente, com um cliente que não é potencial. Assim, eu É, acho que esse negócio de ficar muito legal. forçando a pessoa a querer comprar, mesmo sem ela ter condição, não fideliza, porque ela faz um pacote, aí depois ela não tem condições de manter. Então, para Hum, mim, também não é vantagem ter esse tipo de cliente. Então, para mim, é sim, vantagem ter o cliente que já sabe quanto que ele vai gastar em média aqui e que ele vai sim, conseguir fidelizar. isso. Isso já É me porque frustra muito. é muito mais fácil, né? Você sim, saber o quanto você vai gastar no mês ou em 3 meses, mesmo que você pague por mês, né? Do que essa coisa de que você não sabe. E aí, É. outra coisa, Por amor, só exemplo, um um. exemplo é uma clínica que faz remoção de tatuagem, de micropigmentação. Elas me encheram tanto o saco para falar o preço e não me falaram que eu desisti. Eu falei, eu nem quero saber mais essa bosta, não vou mais, eu procuro outra pessoa. Eu só queria indicar. Eu só queria saber o Tem valor para gente poder que indicar para enrola, né? saber se a paciente ia poder pagar ou não. É que Ai, mas eu preciso fazer. Me manda uma foto do seu rosto para eu poder avaliar, para ver a média de preço. Isso me passa que a pessoa vai olhar para minha cara e vai dar um valor que ela quer, achando que eu posso. sim. Eu não Eu gosto desse tipo de abordagem, acho que tem sabe? uma coisa, Shirley, que tem uma cultura um pouco antiquada, né? Dessa coisa da venda, de você não falar preço, não vender pelo preço, e sim Odeio. vender Eu odeio esse pela comércio. qualidade. Aí, se você dá, né, se você dá um tempo, você consegue falar para a pessoa todas as vantagens daquilo. Só que Não, outro hoje, exemplo, meu cabelo. Eu estava procurando um profissional que fizesse luzes. Eu entrei em contato com vários cabeleireiros. Ah, porque você tem que vir aqui no salão para olhar o seu cabelo pessoalmente para te passar um valor. Ah, meu nariz, meu filho, eu não tenho tempo nem de cagar direito. Eu vou ir num no salão para ele salão, me você vê olhar para quando você minha vai me cara e falar cobrar. assim: ah, custa R$ 2.000 para fazer seu cabelo, porque eu tenho cara de rica, sendo que É, eu não posso pagar, entendeu? Eu posso ter cara de rica, mas se eu não tenho condições de pagar R$ 2.000, eu não volto no salão, só vou perder meu tempo. Então, assim, eu acho que uma abordagem de não falar o valor, eu sou uma cliente que me afasta profundamente isso. porque às vezes é essa Olha, coisa, né? Hoje Se as a pessoas pessoa está estão numa perguntando o busca. valor, você tem que falar, nem que você saiba, nem que seja uma média, né? Porque É, depende, você É, precisa de fato avaliar. Fala só, e aí nessa hora de você passar o valor, você pode aproveitar e falar o seu valor, né? sim, Agregado, né? Fala só, olha, aqui você vai atender de forma individual, assim, assim, o valor é tanto, e aproveita e já faz o merchan. Uma vez eu atendi uma cliente que é importante as pessoas, porque na hora que a pessoa compara preço, ela não compara, ela não está comparando a todo o qualidade. ambiente, né? Então, por exemplo, clínica de estética. Tem clínica de estética que atende três na mesma sala, com cortininha, a minha sala individual. Então, tinha alguns benefícios, assim, que eu precisava explicar por que que era mais caro. E se a pessoa só pergunta o preço do lado de cá,
Se a gente passa, é um cliente que está comparando preço. De repente, esse cliente que está comparando preço não é um cliente que vai ver valor no meu trabalho. Ele só quer realmente o mais barato. Igual, por exemplo, Botox. Botox tinha gente que vendia R$ 300. Se eu não explicasse como era, eu tinha que educar esse cliente. Muitas vezes eu fazia vídeo educando, falando assim, olha, tem lugar que dá para que cobra R$ 300, mas vou explicar para vocês como é que funciona. R$ 300, eles vão cobrar esse pedacinho aqui, porque se ele cobrar o rosto inteiro por R$ 300, é assim. Eu explicava de forma educativa, né? Para a pessoa vir. Eu brincava até na depilação, que a pessoa, não, se ela não viesse por medo, ela vinha de algum jeito, porque eu colocava tanto medo na questão da depilação com cera, que pegava hepatite, pegava um monte de coisa e tal, até HPV pegava na depilação, que a pessoa vinha. Mas aí, o que que eu fazia às vezes? Eu passava o preço, porque o cliente que quer preço, ele fica com ranço, então se perguntar, tem que passar. Fala assim, olha, eu vou te passar o preço é tanto, mas deixa eu te explicar um pouquinho. Aí, às vezes, eu mandava até um vídeo. Ó, aqui, a nossa sala, aqui, nós somos uma das maiores clínicas do Itaim, ainda fazia um merchan. A sala é individual, é desse jeito, aqui você vai ser atendida assim, não vejo a hora de você vir aqui e tal, nananana, e assim mas eu não deixava de responder. É muito É, importante você eu acho responder que tem que quando responder você a também, pessoa porque senão a pergunta. pessoa fica com raiva e não volta. É, Mo, eu ia falar uma coisa assim, né? Tipo, que a É. gente está aqui falando da sua fala em algum momento, quando você falou dessa pessoa que fechou lá do seu cliente, que você falou assim, ele Sim. já escolheu dia 23 de dezembro, né? seis. 26. 20, 26 de dezembro, é isso? Que É, é uma data péssima. Então, assim, olha um pouco, né, para essas coisas que às vezes a gente fala, e essa fala tem a ver com aquilo como a gente vê. Não sei se você consegue entender o que eu estou sim, falando. sim, não, mas Tipo, eu não falei nada para ele. não, É não, uma eu estou data que. falando com você mesmo, porque isso é o Tá, que dificulta depois de você atrair aquilo que você gostaria. entendi. Porque tem muito a ver com como a gente pensa, de como a gente vê o nosso trabalho, por exemplo, a mesma coisa que eu falar assim, o cliente queria fazer uma sessão às 10 da noite, é um horário péssimo, entendeu? Entende mais ou menos? Assim, não Sim, tem o que sim, ver sim. desta forma. É um horário. Tá, entendi. Não tem péssimo, não tem bom, não tem ruim, não tem, né? Tal, tudo bem, eu posso até cobrar mais caro pelo horário das 10, porque é um Sim, horário, né, que tá o horário mais caro. fora desse horário. É, À noite eu posso cobrar mais caro à noite do que uma sessão de manhã, um exemplo. Posso ter essa aham, diferença, porque é um horário concorrido, mas não que é sim, péssimo, entende? O que eu quis dizer é entendi, mais entendi. no sentido de você olhar para ver esse negócio com um olhar um pouco mais leve, mais gostoso, Sim. tá? Não, que a É, gente abriu uma uma exceção, forma assim, né? de, Trabalhar dia 26 de dezembro. uma forma Então, é pensar assim, a minha empresa, ela emenda ou não? Porque você tem que começar a olhar para o seu negócio como empresa. Ela vai emendar o Natal ou não? Porque se aham, você Não, estipulou que esse ano você não vai emendar e você vai folgar no dia 25, no dia 31 e nos outros dias você vai trabalhar normal, se é alguém te, normal. se alguém te seleciona para fazer uma aula, você vai falar, nossa, que bom, porque era um período que poderia ser de sim, baixa, eu resolvi abrir e funcionou. Ou então você já é, estipula, fala assim, olha, nesse período é férias coletivas, eu não abro, pô, eu só volto no dia 4 de janeiro. E assim você se acalma, entendeu? Ou Sim. você é uma sim. empresa que abre ou Ou- não, entendeu? Agora, se É, você estava pensando em descansar e você vai abrir por causa dele, aí fica pesado. Porque é, parece que você está indo fazer um favor. E se você não olhar Sim. para sua empresa como empresa, a minha empresa abre das 9 às 8 todo dia. E no final do ano, mais ainda, entendeu? O salão de beleza 26 é uma data maravilhosa, Uhum. entendeu? é. 27, Não, 28, entendeu? não, e é verdade, porque eu pensei assim, é uma data que o cara pediu, a gente. Mas eu posso oferecer curso de férias Sim. exatamente nessa data. Entendeu? Vai ter um monte de gente Depende muito em de São como você Paulo. encara.
Depende muito de como você Sim. encara a sua empresa. Quando que eu vou fechar, quando que eu vou abrir, eu emendo feriado. Igual na Deluxe, eu nunca emendei feriado. Se o feriado caía na quinta e sexta-feira não era feriado, sexta-feira estava todo mundo lá. E, ok, Uhum. Sim, entendeu? E tinha cliente. E é assim que funciona. É empresa. Sim. Eu não vou abrir quando tem cliente e não vou fechar quando não tem, entendeu? Eu estipulo É. um plano. E, é. inclusive, na próxima aula, que a gente vai falar de marketing, eu vou mandar um questionário para vocês responderem, muito importante, porque isso vai fazer parte de um dossiê e vai fazer parte também do plano de marketing que vocês vão Ano que fazer vem. pelo menos para o primeiro semestre do ano que vem. Porque nesse plano tem que estar as suas expectativas, igual agora você está pensando já planejando as metas. Se eu tenho uma meta para dezembro e eu não vou viajar e eu vou trabalhar, eu tenho que preencher dia 26, 27, 28, 29, 30, entendeu? Uhum. Ou Sim. então a minha meta é mais curta porque eu já planejei que eu não vou trabalhar. Aí igual você falou, vou dar curso de férias. Então as minhas férias nunca vai ser janeiro e fevereiro, porque é onde eu mais vendo. Porque a gente é assim, Uhum. igual almoço, por exemplo. O almoço da minha clínica nunca poderia ser meio-dia e 1 hora, porque é o horário que os clientes saíam para almoçar. Então é a hora que eu tenho que atender. Sim. Não é Sim. a hora do Sim. meu almoço. Hum. Então é assim, você vai entender como que funciona a sua empresa Melhor. estipular, porque isso não pode ser um peso. Isso tem que ser algo que é pouco e bom. Está dentro da minha Sim. meta, Uhum. entendeu? Curso de férias, janeirão. Nossa, É, consegui fechar verdade. um monte. Ai, nossa, sai, janeiro, pô. Atrapalhou minhas férias? Não, ou é férias ou não é, entendeu? E Sim. aí não fica Entendi. pesado. É verdade. É Uma outra verdade. coisa, Shirley, assim, né, falando dessa coisa de vendas, compartilhar com vocês, eu fiz um curso uma vez de vendas, mas era um curso energético. Então, a gente, né, eu como gosto muito dessa parte de energia, de intenção, de pensamento que você cria, o professor que deu a aula para a gente, né, que deu o curso, ele falou que, por exemplo, antigamente a gente tinha esse olhar de que você tinha que visitar ou tinha que contatar 10 clientes para fazer uma ou duas vendas. Então, ele falou: isso não existe. Você pode fazer um funil de venda naquilo que você quer. Então, o que você quer, você cria um mantra onde você vai estabelecer nesse mantra exatamente que clientes você quer. Então, eu fiz o meu na época, foi muito legal, que era, tipo, eu tenho muitos clientes, eu tenho muitos pacientes, meus pacientes valorizam, respeitam e valorizam eu só tenho pacientes que respeitam e valorizam o meu trabalho, meus Uhum. pacientes pagam tanto pela sessão, porque tudo isso está ligado com essas crenças, nossa, que você acaba não conseguindo, né? Trabalhar e colocar um foco nos seus clientes que você gostaria, né? E aí Uhum. ele também explicou que, por exemplo, que eu, no meu caso, eu tinha que ter clientes que valorizassem a saúde, porque senão eles não continuam a terapia, eles param. Uhum. Então, eu também Sim. tinha isso no meu mantra diário, né, para ler, colocando isso, que todos os meus pacientes valorizam a saúde, né? Na Então, verdade, você está desenhando a sua persona, né? Quem que é o isso, seu cliente ideal? Sim. Sim. isso. E aí, Uhum. E quando aí você é isso. desenha, você se conecta com ele. Exatamente, Então, sim. é uma E coisa aí você legal que, de busca, repente, você conversa, e aí é legal você entender quem é o seu cliente ideal, porque você trabalha comunicação. Então, toda a sua comunicação, os seus posts, a sua abordagem, tudo é nessa linha. Então, esses aham. vão valorizar o que você fala, porque o que você fala vai fazer sentido para essa pessoa. E se a E pessoa aí busca você. preço, não busca saúde, você pode falar mil coisas de saúde mental, de saúde física, da importância da longevidade, que não vai fazer sentido para essa pessoa, Sim, porque também não sim. é o seu cliente ideal. E aí, Sim. por exemplo, Mônica, você pode, tipo, os seus pacientes, os seus clientes valorizam a arte, Uhum. sei lá, a Débora, que valorizam a beleza, né, A a saúde, saúde né? também Uhum. com beleza, não É, sei. Então sim. é legal, até depois, se vocês quiserem, eu mando o modelinho, que ele me deu um modelo para fazer. Legal.
E aí Ah, você legal. aí faz, né? Tipo, valores para mim, até mesmo para trabalhar essa coisa de, por exemplo, 350 a sessão, de você falar com naturalidade que é 350 a sessão. Uhum, Por sim. exemplo, você, Moá, eu só atraio clientes que pagam, sei lá, Uhum, 260 na aula, entendeu? Você pode uhum, fazer sim. algo assim, Sim. e essa repetição de você fazer um de manhã e à noite, de manhã quando acorda, à noite antes de dormir, vai te dando essa, vai criando essa energia da Sim. sua intenção e você conectar com essas pessoas que também têm essa intenção. Tinha uma, Sim. tá dando eco, né? Tinha uma coisa que ele Tá travando tudo aqui. teve uma Vamos, coisa que ele vamos, falou que deixa me eu- marcou muito, que é assim, que eu tinha no meu mantra, tenho, né? Que está em algum lugar aqui. Meus pacientes são bênçãos que eu recebo todos os dias para a realização do meu sucesso. É Achei muito lindo, legal. assim, quando É muito eu legal. fiz, né? Porque às vezes a gente não vê o É, cliente como bênção, né? Vê como sim. atrapalha, sei lá, é cansativo, Eu atrapalha. vejo ele que paga o meu salário. Mas não Ô, é ô, todo mundo ô, que vê, né? Às Dirley, vezes, quando o cliente é chato, quando o cliente é exigente, às vezes a pessoa se irrita, fica, né, bravo com essa pessoa. Então, quando você sim, muda, né, sim. esse mindset de olhar o seu cliente como uma bênção, né? Você também, às vezes, muda a forma que você trata ele e aí tem uma troca melhor com ele. É, verdade. Gostei. Deixa eu falar uma coisa, eu tô preocupada com o horário, que a É, gente já tá eu passando do tô na horário aqui. clínica ainda. Eu queria falar uma coisa. Eu e a Débora vamos fazer uma oficina agora, né? Na clínica da Débora. E o que aconteceu? Ainda não teve muita procura. O que a gente É, resolveu fazer? Tirar o valor do da workshop para ver se procura, atrai mais. Você também. Eu acho que a gente Mas podia mandar teve para o mais grupo. procura? Não, não teve nenhuma. Comigo, não. é. Não sei se com a E o Débora. pior é Eu que a Talvez, né, gosto, Débora? gente eu gosto escolheu acho muito que a quando tem valor. data. Eu gosto muito quando tem valor, porque eu não tenho paciência de ligar para Eu pedir tô valor. divulgando os Assim, gente, dois, na verdade. eu acho que é relativa essa questão do valor, porque quando é algo novo, uma coisa que não é conhecida das pessoas e tudo mais, é muito importante focar nessa educação. O que que as pessoas vão É. ganhar com isso? Fotos, vídeos, se vocês tiverem, Eu tô divulgando o mais live de simples e vocês depois aquele divulgando. detalhado com valor. É. Live de vocês divulgando, reels de vocês falando do workshop, que vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o quê. Pede a pessoa para entrar em contato para saber todos os detalhes, valores, quando vai ser e tudo mais, porque aí vocês entram nas etapas da venda. Faz abordar, a pessoa tem que gostar, tem que ter essa conexão, porque não é uma venda É. assim. Quanto é eu acho o corte de cabelo, uma coisa assim, muito natural, né? As pessoas sabem como funciona, mas isso é muito específico, é uma É uma experiência. Então, experiência, quando né? você É. fala de experiência, eu acho muito seco falar o valor, porque a pessoa não vai entender aquela experiência direito. É importante as pessoas conhecerem vocês, verem vocês nos vídeos, nas lives, fazer post, carrossel, quais são o que que é como uma pessoa antes, o que ela Benefício. fica depois, fotos, quais são as peças que a pessoa vai levar para casa, o que que ela pode fazer com aquilo depois. Ela tem que se imaginar, você tem que gerar desejo, gerar desejo. Sim, sim. Quando vai E ser, aí mãe? entre em contato para saber valores, data, tudo. Aí quando ela entrar em contato, oi, que legal que você entrou, as pessoas estão animadas, você quer. Essa energia tem que ser importante. Por mais que vai passar valor, mas ela também tem que falar, mas como é que é isso? Nossa, não entendi nada, workshop, o que que é? E aí você tem a oportunidade de responder, faz uma live, chama os clientes todos. Eu falo assim, gente, a gente vai fazer uma live, vai ter um e-book, não sei das coisas, sei lá, É. alguma coisa que as pessoas vão ter em troca para poder ouvirem vocês falarem, porque é algo ainda novo, é o primeiro que vocês vão fazer. Então Hum. dá mais trabalho. E aí, Mas esse quando vocês workshop fizerem, é um, contrata uma pessoa para filmar. esse Ah, Tá? workshop isso é vai legal ser também. uma aula de É, cerâmica? uma aula, sim, uma aula.
Eles vão fazer um kit de sushi, cada pessoa vai fazer um kit de sushi completo, prato, porta-shoyu, porta-hashi. E eu vou esmaltar depois. Se é uma coisa assim, Chile, eu acho que ela poderia colocar valor, se ela conseguir na divulgação colocar todo o benefício, a peça, a foto da peça, colocar que, sei lá, que ela vai usar É, isso para um jantar a dois, não sei o que É. seria a O ideia. valor é é, fundo de funil. A pessoa, para ela poder comprar de você, ela tem que ter sentido desejo, tem que ter te conhecido. Não adianta. é. Ah, Não adianta. Eu acho que nem A foi. gente Ou vai A melhorar indicação, isso. trabalhar com indicação e com algumas pessoas convidadas, entendeu? eu Uma acho pessoa, que ou uma pessoa que tem uma influência que poderia fazer um vídeo falando do workshop para poder trazer essas pessoas. é, eu É, acho que depende qual é a é. data. Você tem vinte e tempo? nove agora, Ela sábado, não eu sábado tem perguntei agora. assim, tempo. as patentes que tinham Será que interesse. Tem Não esse pode. sábado tem um monte de evento, né? É. é final de ano E já tem aí muito. é um monte de festa de fim de firma, formatura das pilharalhadas Hum, da oitava série, aí ferrou. É. Isso é. aí, anotem, porque assim, pode ser que não dê certo agora. Mas, por É. exemplo, vocês têm que ter anotado para fazer o plano de marketing. Então, por exemplo, o que que dá para fazer, no caso, dia da secretária? Ah, o que que eu posso fazer no dia da secretária? Então, nesse caso aí, que é um evento, uma organização, assim, com mais pessoas, anota, por que não fazer isso para integração de empresas para o ano que vem? Empresas com Sim, equipes menores, entendeu? Que sim, para uma começar o empresa ano. poderia. Com É, restaurante, é. porque tem tanta gente que aluga espaço, vai no. Come, a pessoa. Eu já paguei confraternização, né? Eu pagava para as meninas em pizzada e tal. De repente, uma experiência diferente, a pessoa fazer o sushi, vai comer o sushi, vai ter aquela experiência, vai ter musiquinha. Tem que Sim, criar esse desejo. A O pessoa tem que sushi é falar, legal poxa, eu para o gostei. casal também, que faz os dois. sim, Aí os dois vão ter lá é, um kitzinho para ter em casa para fazer jantar a dois, Dia dos É, sim, Namorados, sim. é. ou então alguma coisa É. para, sei lá, para trabalhar alguma coisa entre marido e mulher, um pouco mais Uma de conexão. Gente, vai, eu tô conexão. aflita com o horário, eu tô bem aflita. É. É, mas Tá eu bom. achei uma ideia ótima. Adorei as ideias. Isso tudo vai fazer parte de um plano de marketing, porque quando for o ano que vem, Sim, vocês anotem todas as datas, tudo que é possível fazer e anota. Porque aí vocês Sim, vão ter tá. tempo para se planejar, para entrar em contato com quem são potenciais clientes aqui, entendeu? Para vocês entrarem em contato e fazer Sim, parceria, tá? tá. Não tá nada perdido, é ótimo. só o começo. Eu ia te Uhum. perguntar uma coisa, assim, se eu pensando, né, que você falou daquela moça que fez o curso lá com a gente, que é médica, até conversei com ela um momento lá, de repente, de fazer uma parceria, eu e ela, como eu tenho essa parte de trabalhar corpo, né? Poderia ser uma indicação que eu poderia indicar o trabalho dela para os meus É, pacientes, ela sim, indicar os pacientes para ter esse trabalho, né, de repente um acompanhamento de terapia enquanto tem um emagrecimento, enquanto tem um, né, às vezes Uhum. faz uma diferença, né? De sim. repente, se você puder pôr a gente em contato, Ela tá no grupo, tá? tá no nosso Ela grupo. chama Carla. Carla, Carla. ela tá fazendo uma transição, ela tá saindo do convênio e indo para a clínica. Aí talvez, eu acho que o ano que vem ela vai estar mais estabelecida com a clínica. Aham. Mas é uma boa, sim. Ela tem um programa chamado Emagrecer, o Ser com S, sabe? Sim, que É aí a bem gente pode legal, fazer assim. uma parceria, de repente, de ter um Sim, acompanhamento, né, psicológico junto com esse trabalho de emagrecimento, que faz diferença. sim, faz todo sentido. É. Meninas, vamos lá então. Hoje rendeu, hein? Nossa Rendeu. Senhora. Mas voltem aqui nas etapas, super importante essas etapas, a gente entender para poder fazer a oferta mais limpa, cristalina possível para o cliente não ficar nenhuma rusga, tá? Montem CRM de vocês, registrem tudo,
porque isso é muito importante, quantas pessoas a gente já não falou esse ano, ano passado, que estão perdidas por aí, poderiam estar indicando e voltando para nossa carteira de clientes. Então é muito importante. E essa meta, vocês revisem ela, levem ela a sério, montem o plano de ação, porque só assim a gente consegue crescer e atingir, senão a gente vira, é o desejo que não sai, nunca chega lá, né? As coisas vão acontecendo, a gente nem sabe por quê, tá bom? Tá bom. Então é isso, eu agradeço vocês, muito obrigada pela participação aí. 10, Obrigada a Obrigada a você, Gi. você. eu vou parar aqui a Gravação. registro. Boa noite, Obrigada. até a próxima. Débora, quando você Obrigada. quiser, tô Tchau, por meninas. aqui, me liga, me Tá, chama, tá? tá. Beijo, tchau. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Obrigada. Muito obrigada pelas contribuições hoje, foram ótimas. Beijo, Obrigada. Obrigada. Até. tchau. Tchau, tchau.